Capítulo 1. O Deus da Batalha Banido. Tap-tat-tac-tas-tac. Um par de mãos ágeis esvoaçou sobre o teclado e o mouse. O ritmo dos sons produzidos era como uma sinfonia animada. A tela brilhava e o adversário caía no chão em um spray de sangue. Ah! E Kill riu quando levantou a mão para pegar o cigarro, que estava no canto de sua boca. O fumo cinza já havia formado uma extensa nuvem, mas Ikkyo continuou com seu trabalho movendo o mouse e golpeando o teclado, sem ficar abalado. O cigarro foi removido rapidamente e extinto em um cinzeiro de forma excêntrica na mesa. A mão de Ikkyo rapidamente voou de volta para o teclado. Bem quando ele estava prestes a dizer algumas palavras para o seu adversário, a porta do quarto foi aberta com um bang. Ikkyo não virou a cabeça, como se ele estivesse esperando por esse momento. Ele apenas perguntou: Chegaram? Chegaram. Sumo-Shen respondeu com simplicidade. Então vamos lá. Ikkyo recusou novamente o pedido do oponente para um duelo. Ele gentilmente removeu o cartão do dispositivo de login dedicado à Glória. Enquanto se dirigia para a porta, ele pegou um casaco de um cabide. A noite já tinha escurecido consideravelmente, mas as luzes do clube excelente ainda estavam acesas. Ikkyo e Sumo-Shen saíram do quarto e percorreram todo o caminho até o fim do corredor. Encontrava-se aqui uma espaçosa sala de conferências. Na entrada, telas digitais cobriam quase todas as paredes. Elas mostravam a classificação da Aliança Profissional de Glória e algumas estatísticas de habilidades. Classificação: Equipe de Batalha Excelente era classificada como número 19, segundo ao último lugar. Outrora a equipe triunfou 3 títulos consecutivos como campeões da liga. Essas conquistas foram excepcionalmente deslumbrantes. Agora estavam penduradas brilhantemente na parede como se zombasse de todos sem piedade. A atmosfera no quarto não estava pesada. Pelo contrário, estava até um pouco amigável. Os membros da Excelente estavam todos reunidos em torno de uma pessoa como se fossem estrelas que cercavam a lua. Eles ignoraram a chegada de Ikkyo e os que o viram rapidamente mostraram expressões de frieza e escárnio. Ikkyo, o clube já decidiu que o membro transferido Sun Xiang assumirá sua posição como capitão. A partir de agora, Sun Xiang estará no controle da sua conta Oni Autumn Leaf uma folha de outono. O gerente do clube viu a chegada de Ikkyo e imediatamente virou a cabeça para falar. Sem lhe dizer com antecedência ou falar diplomaticamente, ele impiedosamente o notificou de forma fria, como se estivesse jogando fora uma bola de papel higiênico que já tinha sido usada. Sumo-Shen abriu a boca querendo falar, mas Ikkyo levemente puxou sua manga. Ele sorriu e acenou com a cabeça, indicando que não estava surpreso. Irmão Mi, me desculpe, ao chegar, eu já assumi a sua posição. No lado esquerdo da mesa de reuniões, o assento exclusivo para o capitão da equipe excelente deveria ter sido o assento de Ikkyo. Sun Xian casualmente sentou ali dizendo essas poucas palavras. No entanto, seu olho nem sequer olhou para Ikkyo. Isso já não era ignorância, e sim um tipo de desrespeito. Seu olhar caiu sobre o corpo de Sumo-Shen que tinha chegado junto com Ikkyo. Honestamente, era mais atraente olhar para Sumo-Shen do que para Ikkyo. Ela era conhecida como a beleza número 1 da Aliança Profissional de Glória. Até mesmo se ela entrasse no show business, ela ainda seria considerada uma menina bonita e rara. Mesmo para aqueles membros da Excelente que podiam vê-la todos os dias, eles ainda ficaram um pouco atordoados quando viram Sumo-Shen entrar. Porém, eles se recuperaram rapidamente porque havia outra pessoa mais importante que merecia a atenção deles. Ah, irmão Xian, com essas palavras, essa posição definitivamente combina com você. Todos aqueles que se recuperaram prontamente falaram rapidamente depois que ele disse isso. Sim, algumas pessoas já estão velhas e fora da data de validade. O Neotum Leaf realmente deve seguir os comandos do irmão Xian para que nossas habilidades possam realmente ser exibidas nas batalhas de força. Ele era o foco de toda a atenção nesse momento, Sun Xiang, jogador de nível gênio da geração da Aliança Profissional de Glória. No campeonato da última temporada, Sun Xiang ganhou o título de novato de maior destaque com suas estatísticas MVP, levando o medíocre time com Kirin Close para o 8º lugar. Seu avanço para as eliminatórias eram esperançosos, mas no meio do caminho, ele se transferiu para o sucumbido clube Excelente Era. Embora as realizações da Excelente Era fossem terríveis, eles possuíam um jogador que foi considerado como um deus da batalha em glória, mago da batalha Oni Autumn Leaf. Esses membros da Excelente Era realmente se aproximaram descaradamente de Sun Xiang, que faz parte da aliança por 2 anos. Ficou claro que Sun Xiang seria o futuro líder da equipe. Sun Xiang aceitou confortavelmente sua bajulação e não estava disposto a olhar para Ikkyo, tal ação que dava a sensação de que ele era inferior. Ikkyo, entregue o seu cartão da conta Oni Autumn Leaf para Sun Xiang.
disse o gerente da equipe. Mesmo se Ikkyu fosse destemido antes, neste momento seu coração sentia-se magoado. Ikkyu Onialtumuleaf, a relação entre estes dois nomes era óbvia. NT, Ikkyu significa folha de outono. Esse era o nome que ele havia criado quando ele entrou no mundo do jogo online de Glória. Ikkyu já tinha essa conta há 10 anos. Originalmente, o novato que ficou conhecido como um especialista de nível livro-guia. O mago de batalha insignificante também transformou-se no famoso deus da batalha em Glória. Mas, há 7 anos, quando ele entrou no círculo profissional, ele assinou um contrato de negócios com o clube e todos os direitos da conta Oni Autumnlea foram transferidos para o clube. E Kyo sabia que haveria um dia em que eles se separariam e este dia finalmente chegou. Os dedos de Ikkyu tremeram ligeiramente. Para um jogador profissional, mãos firmes eram um requisito. Essa qualidade interna não poderia ser enraizada no corpo de um veterano, mas agora as mãos de Ikkyu tremiam. Sumo Shen virou a cabeça. Ela não queria ver essa cena e estava impotente para ajudar. Todo mundo teve prazer em sua desgraça quando Oni Autumn Leaf, um cartão cinza, foi entregue a Sun Xian. Os olhos de Sun Xian se iluminaram com ganância e felicidade. Ele tinha de bom grado se transferido e se juntado ao inferior clube excelente era por 2 anos, a fim de ter a conta de Oni Autumn Leaf. Realizações do ex-proprietário de Oni Autumn Leaf, Ikkyu, não foram boas nos últimos anos e muitas vezes ele estourava em discussões com o clube. Sun Xian tinha 100% de confiança em substituí-lo. Meu. No instante em que ele pegou o cartão, Sun Xian sentiu uma explosão de emoção, mas sentiu um traço de resistência no cartão. Sun Xian sentiu a relutância de Ikkyu e orgulhosamente gargalhou. Vamos lá, irmão Mi. Suas mãos estão tremendo inesperadamente a esse grau. Com estas mãos você está indo para mostrar o seu poder como um deus da batalha? Melhor deixar eu cuidar disso. Eu vou deixar o título Deus da Batalha mais uma vez ecoar em glória. E você? Retire-se. Depois de dizer isso, Sun Xian viu que o silencioso Li Qiu, que acabou de entregar Oni Autumn Leaf, tinha um toque de dor em seus olhos. Ele descobriu em estado de choque que as mãos trêmulas de Ikkyu de repente se estabilizaram. Você gosta desse jogo? Ikkyu de repente perguntou olhando diretamente para Sun Xian. O quê? Sun Xian se assustou. Se você gosta dele, então trate tudo como glória e não como ostentação. O que você disse? O que isso tem a ver com você? Sun Xian de repente perdeu o controle. No momento, ele não sabia porque ele sentiu que era mais inferior do que Ikkyu por uma cabeça. Ele não achava que ele iria perder a seu adversário por altura. Ele veio para cá a fim de substituir Ikkyu. Ele veio aqui para ser o deus da batalha Oni Autumn Leaf. Legal. Apenas quando Sun Xian queria falar, Ikkyu já tinha soltado o cartão da conta fracamente dizendo essa frase. Ele se virou pronto para sair. Ikkyu. Neste momento, o gerente de repente gritou. Ikkyu parou e inclinou a cabeça ligeiramente para o lado ouvindo que o gerente, que já estava atrás dele, estava dizendo: o clube não tem atualmente nenhum cartão competitivo adequado para Dart. Primeiro encontre um membro da equipe para servir como um parceiro de treino. Parceiro de treino, uma pessoa que construiu uma dinastia na Aliança e um especialista conhecido por todos em Glória tinha realmente caído para ser um parceiro de treino. Sun Xiang estava muito interessado neste arranjo e imediatamente soltou uma gargalhada. Com o nível do irmão Mi, treinar junto não será um problema. Só que você merece ser o parceiro de treino número 1 da Aliança Profissional de Glória. Ah! Aceitando o insulto, Ikkyu inesperadamente riu. Ele virou o corpo para o gerente. Parceiro de treinamento. Parece que eu não tenho escolha. Eu cancelo o contrato. Cancelar o contrato. Você está procurando ativamente cancelar o contrato? A expressão do gerente parecia como se ele estivesse em profunda reflexão. Isso. Eu peço para cancelar o contrato. Não seja imprudente. Sumushen veio imediatamente pedindo para Ikkyu parar. A aliança tinha regras. Rescisão de contrato durante o período de contrato exigia uma razão especial. A procurativa de cancelar o contrato exigia uma taxa de penalização. Ikkyu excelente era ainda tinha metade de um ano de contrato restando. Se ele fosse solicitar energicamente uma rescisão de contrato, a perda seria enorme. Quanto a Sumo Shen, ela temia a saída de Ikkyu. O chefe não está aqui ainda, espere-o chegar antes de continuar falando. Sumo Shen esperava que Ikkyu acalmaria-se. Ikkyu tinha notado o traço de zombaria nos cantos da boca do gerente há muito tempo. Ele balançou a cabeça em direção a Sumo Shen e riu com amargura. Shen, você não compreende. Minha ida é o objetivo do chefe. Eu já não tenho nenhum valor a esse clube. Sou apenas uma pia de dinheiro. De jeito nenhum. Como você pode ser uma perda de dinheiro? Sua força não perderia a ninguém. Disse Sumo Shen. A força não é a questão. Isso é um negócio. E eu? Eu nunca tive qualquer valor no negócio.
Disse Ikkyu. Você originalmente tinha valor, mas você mesmo optou por abandoná-lo. O gerente friamente interveio neste momento. Certo, esta é a minha escolha. Disse Ikkyu. Se a atual aliança profissional de Glória continuasse a florescer, em seguida, todos os tipos de patrocinadores surgiriam. Especialistas famosos em Glória são anunciantes naturais como porta-vozes para produtos populares. Mas, apesar de Ikkyu ser visto como um especialista em nível de pico, ele rejeitou qualquer oferta para propagandas. Ele até recusou participar-se de entrevistas ou coletivas de imprensa. Ele era como um internauta antigo, cuidadosamente escondendo sua identidade real na realidade virtual. O clube estava extremamente insatisfeito com esse assunto. Eles olhavam para ele como se fosse uma montanha de ouro, mas não foram capazes de cavar até mesmo a menor quantidade de ouro. Eles só foram capazes de aguentá-lo, porque sua força era tirânica, ajudando o clube a ganhar fama e glória. Mas como suas conquistas diminuíram, tudo já tinha ficado no passado. A comercialização da aliança nos permitiu sobreviver, mas agora Ikkyo não podia dizer mais nada. Ele também não sabia se esse desenvolvimento era bom ou ruim. A atual aliança estava cheia de ganância. Primeira consideração de cada chefe da aliança era de como explorar a equipe para fazer lucro. Abrigando um amor pelo jogo e incansavelmente lutando em glória, Ikkyo valorizava suas memórias pela aliança, conforme ele já tinha decidido. Mas agora, a aliança apenas se esforçava pelo dinheiro. Sumo Sheng não disse mais uma palavra. Ela tinha vindo originalmente com Ikkyu aqui e testemunhado tudo sobre esse veterano. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ela sabia que Ikkyu realmente queria ir embora. Bloquear-lhe apenas tornaria mais doloroso para ele. Já que é assim, eu. Não há necessidade. Ikkyu sorriu interrompendo Sumo Shen. Ele sabia o que ela queria dizer. Não se preocupe, eu não desistirei de toda a esperança ainda. Eu vou voltar algum dia. Certo. Esse é o ambicioso e que o que eu reconheço. Então, primeiro, vamos falar sobre a taxa de penalização. Honestamente falando, você esteve conosco por tantos anos e suas realizações foram elevadas, por isso não vamos empurrá-lo. Se você quiser sair, então vamos todos sentar e conversar sobre os detalhes do cancelamento do contrato. E sobre isso? Diga-me diretamente. Quais são as condições? Perguntou Ikkyu. Ok. As condições são simples. Declare sua aposentadoria, disse o gerente. Aposentadoria. Esta condição não pode ser evitada? Sumo Sheng estava muito zangada. Ikkyu já tinha 25 anos. Quando se fala de jogadores profissionais em torneios de jogos eletrônicos, essa idade já era considerada alta. Aposentar-se nessa idade não era muito estranho. Mas Ikkyu já afirmou claramente que ele não quer se aposentar. A condição do gerente da excelente era de aposentadoria foi claramente dirigida contra ele. Jogadores profissionais aposentados, naturalmente, não têm as qualificações para participar de um torneio novamente. Apesar de jogadores profissionais aposentados poderem voltar, a Aliança Profissional de Glória tinha uma regra afirmando que um jogador profissional aposentado só poderia voltar depois de um ano. Isso era para impedir as pessoas de se transferirem para outra equipe e, em seguida, voltar no dia seguinte. Ikkyu já estava nos anos de declínio da profissão. Cada dia era precioso, mas agora eles queriam que ele desperdiçasse um ano. Depois de um ano, mesmo se ele quisesse voltar novamente para os veteranos, sem um ano de intensa competição para manter suas habilidades, mesmo contando com a ex-fama, e ainda tinha o problema se a equipe aceitaria. E Kill também tinha uma falha fatal, ele se recusou a fazer qualquer coisa relacionada ao negócio. Parecia como se fosse uma condição impossível, mas Ikkyu simplesmente balançou a cabeça. Eu aprovo. Você está louco. Sumo Sheng alarmou-o. Eu tenho trabalhado tão duro por tantos anos. Não posso descansar por um ano? Ikkyu sorriu. O que você está pensando em fazer? Sumo Sheng não entendia. Nada demais. Ikkyu virou a cabeça. O gerente já tinha entregado os documentos. Ikkyu olhou-lhes e riu um pouco. A outra parte realmente já estava preparado a isso há muito tempo. Pensando nisso, Ikkyu colocou a caneta no papel e rapidamente assinou seu nome. Assim como ele estava prestes a sair, Ikkyu olhou de volta para esse lugar que ele tinha ficado por 7 anos. Ele não disse nenhuma despedida e silenciosamente virou seu corpo pronto para sair. Eu te acompanharei até a saída. Sumo Shen foi a única que o seguiu. Capítulo 2, Área 2, número 47. Chi, quem você pensa que você é? Deixe-o aposentar-se é culpa dele mesmo. O que mais ele pode fazer? Certo, certo. Como ele é tão discreto, ele não pensará que a aposentadoria dele é culpa do time. E que o Isumu-shen saíram. Todos os outros na sala de conferências, de repente, recuperaram-se e começaram a zombar dele novamente. Mas Sun Xiang tinha uma expressão confusa.
Ele não participou da zombaria e se aproximou do gerente. Eu não entendo. Como ele pôde ter aceito essas condições? Ele não tinha outra escolha senão aceitar, disse o gerente. Por quê? Porque ele não pode pagar a taxa de penalização, disse o gerente. Como isso pode ser possível? Sun Xian ficou atordoado. E Kyu tinha trabalhado arduamente como um jogador profissional há 7 anos e também estava no auge. Mesmo que ele tenha recusado todos os assuntos relacionados aos negócios, o seu salário não deveria ser tão baixo que ele seria incapaz de pagar a taxa de penalização. Você não estava naquela geração, de modo que você não sabe. Nos estágios iniciais da aliança, os jogadores profissionais da aliança estavam longe de ser tão impressionantes como agora. Naquela época, os jogadores profissionais que tinham sido demitidos terminaram em situações terríveis. A maior parte de suas juventudes foram gastas no jogo. Mas nenhum deles era qualificado o suficiente e a maioria deles caíram em dificuldades financeiras. E Kill era o gênio daquela época e contávamos com suas realizações para chegar onde estamos hoje. Mas ele tinha um monte de amigos. Então o que você está dizendo é que a maioria de seu dinheiro foi dado a esses amigos. Os olhos de Sun Xiang arregalaram-se. Isso. Então, se ele precisava do dinheiro, por que ele se recusaria a fazer propagandas? Perguntou Sun Xian. Ninguém sabe a razão disso, disse o gerente. Você não tem algum palpite? Perguntou Sun Xian. Pode ter algo a ver com a sua família, disse o gerente. E ninguém sabe nada sobre sua família. Ele também nunca fala sobre eles. É muito estranho, e é por esse motivo que eu suspeito disso, disse o gerente. Essa pessoa tem um monte de segredos. Sun Xiang levantou o cartão da conta Oneltun Leaf que Ikkyu lhe deu. Ele sabia que Ikkyu tinha feito essa conta muito antes da aliança profissional ter sido criada. Tendo percorrido todo o caminho até agora, esse cartão é uma das contas mais antigas de Glória. Ok, não vamos falar mais sobre ele. O chefe está ocupado hoje e não poderá vir. Mas ele me deu essa garrafa de vinho tinto envelhecido de sua coleção apenas para acolher-te, disse o gerente. Ah, muito obrigado. Comigo, excelente era brilhará mais uma vez. E Kill saiu. Sumo Shen ficou na frente da entrada do clube. Ela permaneceu assim até Likio desaparecer de vista. Ele repetidamente se virava para acenar com sua mão. As lágrimas já haviam começado a escorrer no rosto do Sumo Shen há muito tempo. Sem dizer muito, Ikkyu disse um total de 6 palavras: descansarei um ano e depois voltarei. Sumo Shen não disse mais uma única palavra. Ela só balançou a cabeça repetidamente. Ela não era mais aquela jovem inocente e já tinha assumido muitas responsabilidades sozinha. Os flocos de neve flutuavam no ar. Esse inverno estava muito frio. Neve. Quando Ikkyu deixou o clube, ele não tinha pensado no que fazer depois. Ter crescido acostumado a um estilo de vida por tantos anos, ele ainda não tinha adaptado-se para essa nova mudança. Ele queria caminhar por um bom tempo até que seus pensamentos clareassem em si. Quem diria que o clima não lhe daria essa oportunidade? Nesse momento, a neve começou a cair, além disso, caía cada vez mais com o passar do tempo. Os flocos de neve que voavam rapidamente atingiram o zero molhando seus ombros. Pingentes de gelo formavam-se em sua cabeça. Se ele não arranjasse um abrigo, ele morreria. Iki olhou em volta para a esquerda e para a direita e viu um cibercafé ao longo da estrada. As luzes ainda estavam bem iluminadas a esta tarde da noite e ele correu até lá assim que viu. O cibercafé era agradável e caloroso. Ikkyu aqueceu-se e sacudiu os flocos de neve para fora de seu corpo e depois foi até a recepção. Área 3, número 47. A jovem na recepção informou de um computador aberto. Ela logo lhe entregou um cartão de identificação para inicializar o computador, quando percebeu que ele já tinha saído. A jovem não o chamou. Esse tipo de coisa, evidentemente, acontecia com bastante frequência. Ela silenciosamente guardou o cartão de identificação sabendo que ele teria que voltar para pegá-lo. Área 3, número 47, e Kyo seguiu os sinais à procura. Este cibercafé não era pequeno. Havia muitos computadores e havia até um segundo andar. Área 3 e Kyo viu o número da área no teto. Parecia que ele não precisaria ir até o segundo andar. Depois que ele contou até o número 47, Ikkyu ficou assustado. Essa estação já estava sendo ocupada por uma mulher. Além disso, ela estava jogando Glória. Ela estava atualmente na arena duelando. Seus movimentos ferozes fez com que o rabo de cavalo amontoado no alto da cabeça balançasse. De frente para ela, ele a viu controlar uma lançadora. Ikkyu ficou pálido. Ele quase pensou que era Sumo Shen que estava sentado lá. Mas ele logo percebeu que não era ela. Sumo Shen sempre foi gentil e serena. Mesmo durante um confronto PK intenso, ela sempre jogava com um sorriso.
Falando dela, Ikkyo, às vezes, via-a sorrindo enquanto fazia seus adversários explodirem em pedaços. Embora ela, em seguida, educadamente pedia desculpas, ele sempre, inexplicavelmente, tremia-se um pouco. Quanto a esta menina, sua aparência também era bonita e suave. Mas ela se irritava e devastava seu teclado com muita energia, fazendo sentir que a sua aparência de cima para baixo era uma enorme armadilha. Seu espírito assassino é muito assustador. Que pena aí que o via claramente na tela. Ele viu que essa menina estava prestes a entrar em uma situação terrível. Como esperado, o seu adversário aproveitou a oportunidade, logo que ela cometeu um erro. Em 2 hits, o pouco de vida remanescente imediatamente foi drenado de uma só vez. Mer asterisco asterisco. Ikkyo ouviu o rugido da menina em raiva. Ela bateu o teclado fechando diretamente o jogo. Ikkyo hesitou sobre se ele ainda queria ficar nessa estação ou não. A menina já virou a cabeça olhando para o hesitante Ikkyo. Furiosamente, levantando-se, ela perguntou: Computador? Ikkyo acenou com a cabeça. Então, sente-se. A menina já tinha saído. Ikkyo balançou a cabeça pela impaciência dos jogadores comuns e, finalmente, sentou-se. Chenggu estava deprimida, extremamente deprimida. Ela tinha acabado de duelar 52 vezes na arena, mas ela não tinha vencido uma única vez sequer. Ela não queria acreditar que isso era real. Chenggu esfregou o Shazingas em seu bolso. Sua conta não era ruim. Entre os jogadores comuns, sua conta seria considerada bastante forte e seu nível de habilidade não era baixo. Ela tinha jogado Glória durante 5 anos. A conta de seu oponente não era tão boa quanto a dela, mas ela ainda não ganhou dele nenhuma vez ao longo dos 52 duelos. Ele é um especialista poderoso. Chenggu concluiu. Chefe, você ainda não desogou. Por que é que o seu personagem está jogando? Chenggu estava pensando enquanto caminhava, quando uma voz subitamente interrompeu-a. Chenggu inclinou a cabeça e olhou. No computador vizinho, um cliente frequente no cibercafé estava esticando o pescoço olhando para o computador ao qual estava sentado. Não é bom. O coração de Chenggu caiu enquanto corria de volta. Devido à popularidade da Glória, dispositivos de login de Glória tornaram-se acessórios de computador padrão que eram indispensáveis aos ciberes café. Cartões de conta precisavam apenas serem inseridos no dispositivo, de forma que nesses tipos de lugares públicos, todos guardavam seus cartões depois de usá-los. Cada cartão só tinha uma conta. Cartões perdidos poderiam ser reportados, então roubos não existiam. Mas, nesses tipos de lugares públicos, muitas vezes as pessoas descuidadamente esqueciam-se de deslogar e acabavam por ter o seu dinheiro e equipamentos saqueados. Xingu estava extremamente frustrada depois de 52 derrotas consecutivas e não estava prestando atenção. Ela não tinha deslogado, mas posteriormente foi para a área de trabalho. Chenggu correu rapidamente para cima e com certeza esse cara realmente estava jogando em sua conta. Só que não parecia que ele estava roubando equipamentos, parecia que ele estava ansiosamente dulando na arena. Chenggu não teve tempo para descarregar sua raiva quando uma única palavra grande apareceu na tela. Capítulo 3. Função especial. Turno noturno. Vitória. Chenggu ficou chocada por um momento. A palavra que apareceu na tela do jogo Glória era o símbolo de vitória da Arena KO. Espera, ela saiu por quanto tempo? 40 segundos. 50 segundos. Chenggu ergueu o punho e olhou para o relógio. Definitivamente não passou nem um minuto ainda. Mas o resultado? O adversário que ela tinha perdido 52 vezes consecutivas foi derrotado em menos de um minuto. Chenggu até se esqueceu de apressar-se e pegar de volta sua conta. Ela queria ver se essa pessoa poderia duelar novamente para ela examinar corretamente. Mas no final, ela viu que a pessoa já tinha desogado. Ele esticou os braços como se ele não estivesse muito interessado no computador e olhou ao redor para a esquerda e para a direita. Ao virar a cabeça, viu Xingu olhando para ele com os olhos arregalados e apressadamente explicou: Você não tinha deslogado, e quando me sentei, o duelo já tinha começado. Não se preocupe, eu ajudei você a ganhar. Você jogou por quanto tempo? Perguntou Xingu. 40 segundos. Disse Ikkyo. Chenggu ficou estarrecida quando ele disse um pouco pesarosamente: Minhas mãos estavam congeladas ou então 30 segundos teria sido suficiente. 30 segundos para vencer o adversário que eu perdi 52 vezes seguidas. Quem é essa pessoa? Poderia ser um jogador profissional da equipe excelente, era? Chenggu de repente pensou. Ela sabia que o clube excelente era não ficava muito longe do cibercafé. Mas ela pensou novamente. Eu teria reconhecido, se ele fosse do time excelente era. A menos que esse especialista seja aquele que nunca mostrou seu rosto, Ikkyo. Ikkyo.
Shengu ficou animada assim que ela pensou no nome, mas pensando quão baixo era o perfil desse especialista, ele provavelmente não admitiria isso caso ela lhe perguntasse diretamente. Depois de hesitar um pouco, Shengu de repente pensou em algo e rapidamente correu de volta para a recepção. Quem está registrado como cliente na área 3, número 47? Shengu perguntou à menina no balcão. Ishio, disse a menina. Ishio Yukio. Realmente é ele. Shengu pensou animadamente. Parecia que ela realmente tinha descoberto sua identidade oculta. Isso mostrou que ele realmente era Ikkyo. Se ela tivesse visto o nome Ikkyo escrito, então ela não teria acreditado. E a risada de Shengu era sinistra. Ela estava preparada para usar tudo o que possuía para ganhar o seu autógrafo. O autógrafo de Ikkyo A. Quem tinha isso? Ninguém. Assim como ela estava pensando isso, a menina da recepção disse sem pensar: ele até se esqueceu da sua identidade. Identidade? Chenggu olhou fixamente depois de ouvir isto. Só então ela percebeu que tinha ficado boba com a excitação. O cibercafé tinha um sistema de identificação dos clientes. A identidade tinha que ser mostrada. Como alguém poderia usar uma identidade falsa? Cadê? Deixe-me dar uma olhada. Chenggu olhou para a identidade na mão da menina. Com certeza, estava escrito em Ishio. Uma onda de decepção tomou conta, e ela teve um forte desejo de mudar a palavra Shiu para Kyo. Depois de descobrir que ele não era o especialista de baixo perfil que ela admirava, embora ela estivesse curiosa sobre a força dessa pessoa, grande parte de seu interesse já tinha desaparecido. Shengu voltou com raiva à área 3, número 47 e entregou a identidade ao Leixil. Você se esqueceu de pegar de volta sua identidade. Ah, obrigado. Ishio imediatamente perguntou: Você trabalha no cibercafé? Sim, eu sou a chefe. A chefe, isso é bom. Acabei de ver na página inicial do Cibercafé, o seu Cibercafé ainda está contratando? Perguntou Ishio. Assim Shingu não achou que essa pessoa perguntaria isso repentinamente. Ela tinha acabado de pensar em comparar notas com essa pessoa. Essa seria a desculpa perfeita para isso. Eu olhei para o contrato e senti que coincido com todas as qualificações. Trabalho e remuneração não são um problema. Que tal? Considere isso por um momento, chefe. Disse Ishio. Oh, então você tem que ganhar de mim em um duelo em glória, disse Shengu. O quê? Tem essa condição. Ishio virou-se para verificar. Você não precisa verificar. Eu a estou adicionando agora, disse Shengu. Ishio olhou vagamente. Só agora ele percebeu que a sua vitória de antes foi muito profissional. Esta bela chefe estava curiosa sobre a sua força, mas Ishio amargamente riu balançando a cabeça. Eu não posso vencer-te. Por quê? Shengu ficou assustada. Porque eu não tenho nenhuma conta que possa ganhar da sua. Disse Ishio. Conta que nível você é. Que equipamentos? Perguntou Shengu. 100 níveis, sem equipamentos. Disse Ishio. Com, Shengu não acreditava nisso. Ele havia derrotado o adversário que ela não conseguiu vencer em 40 segundos. Se esse tipo de pessoa não tivesse uma conta de alto nível, então, como é que ele praticou até esse nível de habilidade? Eu dei a minha conta original. Ishio só pôde dizer isso. Ah, então foi isso que generoso. Shengu suspirou com tristeza. A habilidade dessa pessoa é muito boa, sua conta definitivamente não seria fraco. Contas poderosas são extremamente valiosas. Para presentear a conta tão facilmente, precisa-se de muita coragem. Sim, muito generoso. Ishio forçou um sorriso. A conta de que ele tinha dado era a conta deus da batalha Onialtum Leaf. Para usar apenas a palavra generoso para descrever isso, não chegava nem perto da verdade. Está preparando-se para o novo servidor? Perguntou Shengu. Novo servidor. Ishii olhava vagamente e de repente olhou para a data. No dia seguinte era o 10º aniversário de Glória. Glória, depois do segundo aniversário em diante, abriria um novo servidor em cada aniversário. As inscrições para o 10º servidor já tinham começado há 3 meses. Antigos jogadores que não estavam satisfeitos com o servidor antigo preparavam-se para entrar em Glória novamente ansiosos para este dia. Agora, o 10º servidor de Glória estava abrindo. O distante Oneltum Leaf era uma conta do primeiro servidor de Glória. Mais tarde, na quinta expansão de Glória, um monte de especialistas obtiveram as qualificações para completar a habilidade desafio, tornando-se os primeiros que possuíram acesso a todos os servidores. Agora a Oneltum Leaf já tinha um novo dono. Sua carreira como profissional em Glória também ficou com ele, mas ele, coincidentemente, deparou-se com o início do novo servidor. A mente de Ishio agitou-se. 10 anos de memórias de repente passaram pela sua mente. Novo servidor. Ishio murmurou. Lembro-me que no início de um novo servidor, você pode transferir sua conta?
Ishio de repente perguntou a Shengu. Só podem ser transferidas contas nível 1, disse Shengu. Deixe-me tentar. Ishio pegou um cartão de conta do bolso e rapidamente pediu uma transferência de servidor na página inicial de Glória. Shengu olhou espantada para o cartão de conta. Esse não é um cartão da primeira edição? Ishio sorriu. Glória tinha uma nova edição a cada ano. Um cartão da primeira edição existiu somente há 10 anos. Shengu olhou surpreendida para Ishio. Há quanto tempo você joga Glória? Os cartões não eram objetos vivos. As pessoas eram. Mesmo se um cartão estivesse ativo por 10 anos, isso não significa que uma pessoa ficaria. Quase 10 anos. Ishio respondeu confirmando que ele e o cartão eram um só. Shengu tinha pensado que ela, com 5 anos de jogo, já seria considerada uma veterana. Ela não teria pensado que o cara na frente dela tinha completamente o dobro de sua experiência. 10 anos. Esse foi o primeiro grupo de jogadores de Glória. Para continuar a jogar até agora e ainda ter o interesse de entrar em um novo servidor, que tipo de carreira é essa? Enquanto pensava nisso, a página inicial estava mostrando transferência de servidor foi bem sucedida. Pronto. Ishio tirou o cartão da conta. Ele mais uma vez lembrou os pequenos detalhes contidos nesse cartão da primeira edição. Você está dizendo que você quer se tornar um gerente de rede? Shingu de repente trouxe este assunto. Sim. Qual turno você pretende? Perguntou Shingu. O turno da noite. Disse Ishio. Oh, tem certeza que não há problema? Shingu surpreendeu-se. O único turno da noite era das 23:00-7:00. A renda mensal era maior do que as dos outros por 300, mas muito poucos eram qualificados. Afinal, muitas pessoas não estavam dispostas a ter o dia e noite trocado todos os dias. Como resultado, todos tinham que se revezar a fim de completar o turno. Se houvesse alguém que realmente assumisse a tarefa do turno especial da noite, então todo mundo ficaria aliviado. Sem problemas, sem problemas. Gosto de trabalhar à noite, disse Ishio. Shengu cuidadosamente avaliou essa pessoa na frente dela. Seu cabelo parecia como se não tivesse sido cuidado, por pelo menos metade de um mês. Seu rosto não parecia muito saudável. Apesar de ser branco e claro, era o tipo de pálido doentio. Seus 2 olhos olharam para ela com indiferença. Ela tinha visto essa aparência muitas vezes. Os jovens que frequentemente visitavam esse cibercafé muitas vezes tinham esse olhar. O cara na frente dela não parecia muito jovem, mas, inesperadamente, parecia também tão deprimido e desprezado. Contanto que ele queria ser um gato da noite em tempo integral, então Shengu acolheria. Além do mais, ela também estava curiosa sobre a força dessa pessoa com 10 anos de experiência de jogo. Ela bateu as mãos sobre a mesa. Ok, então você está contratado. Muito obrigado, chefe. Olhe para os termos com cuidado. Veja se está de acordo com eles, disse Shengu. Sem problemas. Então bem, venha comigo. Shengu cuidou das questões secamente. Depois de contratar Yishio, ela imediatamente ordenou ir como um funcionário para arrumar uma pilha de teclados e movê-los para o segundo andar para o armazenamento. O cibercafé de Shengu era chamado de Clube Ciberfeliz, considerado adequadamente como um cibercafé de alta classe. Havia 2 andares e mais de 1.000 computadores. O segundo andar era um pouco pequeno, mas era claramente luxuoso, uma área de alta classe. E o interior era um paraíso escondido com 2 pequenas salas interiores. Ishio moveu os teclados para cima e para baixo depois de ter inspecionado essa sala. Na página de recrutamento estava escrito: comida e abrigo incluídos. Ishio tinha acabado de sair do clube e ainda não tinha pensado no que fazer depois. Comida e abrigo, esses tipos de condições, daria a ele tempo para se acalmar e pensar sobre o que fazer a seguir. Só então ele se sentiria interessado em arranjar um emprego no cibercafé. À primeira vista, este pequeno quarto era provavelmente o abrigo. Apesar da decoração ser simples, era limpo e arrumado. Ishio ficou muito satisfeito com ele. Ele continuou pensando enquanto ele arrumava os teclados que ele trouxe para cima. Bom, é aí que você vai dormir. Ao ver que Ishio tinha terminado o trabalho, ela apontou para a pequena cama na sala de armazenamento. O quê? Ishio olhou fixamente. Ele imaginou que ele dormiria no quarto brilhante e limpo. Até mesmo o sofá da sala de desenho seria bom. Aqui Ishio levantou a cabeça para olhar. Na parede oeste da pequena sala de armazenamento tinha uma pequena janela que mostrava diretamente as luzes da rua. Quando as luzes da sala de armazenamento eram apagadas, a luz da noite imediatamente brilhava pela pequena janela como se fosse assombração. E não é um pouco adequado. Basta ficar por aqui por enquanto na realidade. Meu cibercafé não está precisando de pessoas. Com você, não precisamos de mais pessoas. Sem você, também não precisamos de mais pessoas.
Os panfletos de recrutamento que você viu são bem antigos, disse Shengu. Ah, então é isso. Sem problemas. Isso é o suficiente. Ishio disse ao mesmo tempo. Sua atitude de aprovação fez com que Shengu sentisse-se muito culpada. Este pequeno quarto de armazenamento realmente não era um lugar para viver. Em seu tempo livre, você pode ir nos computadores e jogar. Não é um problema, os funcionários não têm que pagar, disse Shengu. Chefe, você também é muito generosa. Tosse, como se eu me importasse com um único computador entre mil, disse Shengu. Como é o fluxo de clientes, geralmente? Perguntou Ishio. Não é ruim. O suficiente para que eu fique satisfeita, disse Shengu. Claro, não haverá muitos clientes no turno da noite. A maioria deles são estudantes de universidade da redondeza atrás de bares. Não há realmente muito a dizer. Você verá quando for a hora. Entendi. Para que você se adapte ao ambiente de trabalho, que tal começar hoje? Eu também quero observar e ver a sua capacidade de trabalhar a noite toda, disse Shengu. Sem problemas. Meu vigor está em ótimas condições. Ishio levantou seus dois grandes polegares para mostrar que trabalhar a noite toda era sua especialidade. Ok, então. Vamos descer. Obsequiar-te-ei com um lanche da meia-noite, disse Shengu. Senhor, qual será o lanche? Não há muitas escolhas nesse momento. Deve haver um pequeno restaurante nas proximidades que ainda não fechou. Vai procurar e traga algumas marmitas. Eu não como aipo. Shengu disse enquanto tirava US$ 200 do bolso e os entregava para Ishio. Mas está nevando, disse Ishio. É só atravessar a rua. Quanta neve cairia em você? Apresse-se, disse Shengu. Ishio não tinha outra escolha. Ele atravessou a rua e comprou alguns lanches da meia-noite. Ele tinha acabado de ser contratado, mas já tinha sido ordenado em rápida sucessão. Mas ele não estava se sentindo deprimido. Depois de dialogar um pouco com ela, eles não se consideravam mais tão estranhos. Esse tipo de simpatia natural fez Ishio sentir-se confortável. Ishio de repente percebeu. Mesmo depois de tudo isso, ele ainda não perguntou o nome da sua chefe. Capítulo 4. Especialista misterioso. Irmã Shen, você está comendo lanches da meia-noite de novo. Depois de comprar os lanches da meia-noite, Shengu chamou todos os funcionários do cibercafé para comer juntos. O cheiro dos pratos, imprudentemente, encheu o cibercafé imediatamente, causando uma onda de choro e protestos dos clientes. A hora do jantar já havia passado e ainda estavam sendo forçados a cheirar o aroma doce dos pratos. Isso não era desejo. Era uma armadilha. Alinhe ordenadamente se você quiser macarrão instantâneo, Shengu disse. Irmã Shen deve comer alimentos da cozinha todos os dias. Então, vamos comer macarrão instantâneo. Ninguém rejeitou a tentação. Eles só podiam pegar o macarrão instantâneo do cibercafé e comer enquanto assistiam com ciúmes os empregados fazerem suas refeições completas de 6 pratos e uma sopa. Caso você queira comer comida de fora, não peça aos meus funcionários para ir em seu lugar, disse Shengu. Da próxima vez, você poderia nos dizer de antemão? Você não pode fazer a entrega para nós? Disse uma pessoa. O cibercafé tem muitas pessoas. Como poderíamos fazer entregas? Chega dessa bobagem se você realmente quer comer tanto, mas é preguiçoso demais para comprar, pegue o número deles. Não são eles que deveriam fazer entregas, disse Shengu. Irmã Shen, você tem o número deles? Dê-me para que eu possa anotar. Uma pessoa disse. O que eu faria com o número de telefone deles? Tenho pessoas para ir em meu lugar. Porque eu incomodaria o restaurante, disse Shengu. Dessa vez, não só os clientes do cibercafé, mas os funcionários choraram juntos até que saíssem lágrimas de suas bochechas. Ishio encontrou uma oportunidade e aproveitou para perguntar: Chefe, o seu sobrenome é Shen, certo? Sim, Chenggu. Eu vi a sua identidade. Você não é tão velho quanto eu, então eu não me importo que você me chame de irmã. Você também não vai sair perdendo, disse Chenggu. Como você quiser, Ishio forçou um sorriso. A carne desfiada com molho de pimenta de hoje está tão picante. E raio, coma tudo. Xingu não tinha comido muito. Ela só comeu um bocado antes de jogar fora seus pauzinhos. Na China eles comem com aqueles pauzinhos e correr atrás de água potável. Após beber um copo d'água, ela chutou a bunda de Ishio. Você ainda não terminou? Apresse-se. Por que a pressa? Perguntou Ishio. Está quase na hora. Xingu ergueu o punho para mostrar as horas para Ishio. São atualmente 23h53. Faltavam apenas 7 minutos até a abertura do 10º servidor de Glória. Você também vai? Ishio ficou um pouco surpreso.
Depois de jogar na conta de Xingu, Shazin uma conta do quinto servidor, se tivesse começado a jogar no início do servidor, então agora estaria completando os 5 anos de jogo. É claro que, embora essa conta não pudesse se comparar com a sua conta no auge do nível profissional, ela ainda era muito boa caso comparado aos jogadores comuns. Não era tão fácil desistir de uma conta dessa. Dê uma olhada na emoção, disse Xingu. A abertura de um novo servidor era realmente muito emocionante. O que tinha sido originalmente um dia normal tornou-se um momento em que o cibercafé feliz explodiu com os negócios. A área estava cheia de jogadores. Tanto quanto o olho podia ver, todas as pessoas já tinham aberto a interface de registro esperando com seus mouses pairados em cima do ícone do 10º servidor, que ainda estava cinza. Novel, não tem como esquecer dessa emoção de servidor cinza esperando para ficar verde e em minutos vermelho. Ao entrar no servidor, os jogadores correriam para chegar nas tabelas de classificação para limpar as primeiras masmorras, ser o primeiro a matar um chefe, etc. Havia muitas coisas esperando os jogadores. A abertura de um novo servidor fazia com que os corações das pessoas saltassem de excitação. Xingu olhou para os clientes e entrou no clima dessa atmosfera. Ela olhou para Ishio, que ainda estava escolhendo sua comida. Ela foi afetada, inesperadamente, por esse tipo de atmosfera, ela não viu contagiado por essa emoção. Bom, o que você está esperando? Chingu olhou como se ela estivesse mais ansiosa do que os clientes. Porque a pressa Ishio realmente estava calmo, ele não estava fingindo. Mas ele não podia negar o marketing bem-sucedido de Glória. A competitividade de Glória entre jogadores rank alto em cada categoria. Isso necessitava de habilidade autêntica que não poderiam ser, casualmente, obtidas com dinheiro e sorte. Só que, para um veterano famoso que já tinha banhado na glória, essas coisas eram apenas coisas normal e medíocre. Só depois de ver como a expressão de Xingu estava preenchida com intenção assassina, que Ishio começou a considerar que valia a pena dar à chefe algum rosto. Finalmente, ele relutantemente largou a tigela de arroz e olhou para uma estação de computador para sentar-se. Pô asterisco A, parece que eu estou te forçando a jogar. Que tipo de pessoa você é? Xingu repreendeu Ishio. Todos os funcionários reprimiram uma risada. Eles descobriram que esse gerente de rede era um pouco diferente. Para ser capaz de deixar, casualmente, sua grande chefe com mau humor, isso não era algo que uma pessoa normal conseguiria fazer. Xingu sentou-se na estação ao lado de Ishio e registrou na sua conta Shazin Dease. A popularidade dos outros 9 servidores não caiu muito por causa da abertura do 10º servidor. Quanto mais velho o servidor, mais isso acontecia. Mas em Glory era muito difícil recomeçar em uma nova conta. Xingu tinha jogado na conta Shazin Dease por 5 anos, até que ela fosse considerada uma boa conta quando comparado aos padrões de contas comuns. Como ela poderia abandonar tão facilmente? Sem contar que depois todo mundo correria para tentar entrar no domínio celestial. O domínio celestial não era um só mapa, era um outro mundo. O mapa era tão grande quanto os mundos combinados de outros 5 servidores. Esse lugar tinha masmorras difíceis, equipamentos poderosos, materiais preciosos e também regalias. Todos os especialistas se reuniam lá. O domínio celestial era o destino final dos jogadores. Já era quase meia-noite. Nos últimos 10 segundos, as pessoas do cibercafé começaram a contagem regressiva. Como o barulho ficava cada vez mais alto, e quando chegou em zero o barulho entrou em erupção, a cor cinza da janela de login do 10º servidor desapareceu. Todos no cibercafé se uniram em um só. Eles coletivamente estenderam suas mãos e inseriram seus cartões de conta no dispositivo de login. Seus mouses clicaram no 10º servidor. Chengu virou a cabeça para Ishio e quase jorrou sangue. Enquanto todo mundo entrava no jogo, esse cara vagarosamente abriu uma página da web para pesquisar. Erguendo as sobrancelhas, ela viu que era algum tipo de guia iniciante com a sequência de missões a seguir. Pô asterisco A, você não sabe nem mesmo como fazer isso. Você precisa mesmo de um guia? Se não fosse por esse verdadeiro cartão de primeira edição, mesmo se ela fosse espancada até a morte, ela não teria acreditado que esse cara tinha 10 anos de experiência de jogo. Tem bastante tempo que não faço isso, é impossível que eu me lembre disso. Ishio disse lentamente e sem pressa. Você nunca ajudou alguém a fazer isso antes, disse Shengu. Esse tipo de experiência eu realmente não tenho, disse Ishio. No sentido de comunidade. Shengu desprezou. Não tive tempo, disse Ishio. As pessoas com pouco tempo não jogam. Os jogadores são pessoas com tempo livre, disse Shengu. Eu estava ocupado jogando jogos. Ishio disse seriamente. Então, qual era o seu trabalho? Perguntou Shengu. Jogar jogos, exclamou Ishio.
Oh, você é um jogador profissional? Disse Shengu. Ishio riu. Eu era um dos melhores também. Um dos melhores. Jogador profissional. Shengu olhou fixamente. Ishio orgulhosamente acenou com a cabeça. Então você se aposentou, disse Shengu. Como você sabe? Óbvio, você já está tão velho, disse Shengu. Ishio amargamente riu. Eu queria saber como você foi capaz de bater esse cara em 40 segundos. E descubro que você é um profissional, mesmo que seja um amador, disse Shengu. Amador. Eu conheço todos os especialistas profissionais. Ishio, eu nunca ouvi falar desse nome. Se você não for um amador, quem é você? Perguntou Shengu. Ah, então, é isso. Ishio riu. Não finja. Você realmente não se aposentou. É só que você não conseguiu ganhar uma vaga, então você foi expulso, certo? Disse Shengu. Ishio estava sem palavras. Sem ofensa, Shengu percebeu que suas palavras tinham acertado nas feridas dele. Não importa. Ishio soltou um suspiro. Não desanime. 25 anos não é tão velho. Se você continuar praticando, talvez você possa lutar contra o seu destino de novo, disse Shengu. Isso é o que eu planejo fazer. Ishio sorriu. Se esse dia realmente acontecer, então eu precisarei te pedir algo, disse Shengu. O que seria? Autógrafo, disse Shengu. Por que esperar até esse dia? Vou autografar agora. Que sem vergonha. Quem quer o seu autógrafo? Eu só quero que pegue os autógrafos dos meus ídolos, disse Shengu. Ken. Sumo Shen Ikkyu. Ikkyu pode ser um pouco difícil. Essa pessoa gosta de se esconder, disse Shengu. Oh, então, é isso. Lágrimas escorriam pelo rosto de Ishio. Ikkyu estava conversando com você cara a cara, irmã. Sim. Só que ele quase nunca apareceu em público. Mesmo que você seja um amador, eu não sabia que você era tão desatualizado. Você nem sequer sabe sobre isso, disse Shengu. Eu sei. Claro que eu sei. Deixe-me contar-te um segredo. Na verdade, eu sou Ikkyu, disse Ishio. Sério? Então, deixe-me dizer-te um segredo também. Na verdade, eu sou Sumo Shen, disse Shengu. Eu realmente sou Ikkyu, gritou Ishio. Eu realmente sou Sumo Shen, disse Shengu. É. Ok, pare de brincar. Deixe-me ver o seu plano. Shengu acenou com a mão. Ela não ficou com raiva da atitude lenta e sem pressa de Ishio. Mas depois de sua linha de visão voltar para a tela, Shengu ainda não podia deixar de dizer: se você não entender alguma coisa claramente, você pode simplesmente perguntar-me. Eu quero pesquisar um pouco antes. Eu só vou fazer missões para atributos ou habilidades. Outras missões, como recompensas de experiência ou equipamentos, é mais rápido obter em masmorras. Disse Ishio. Certo. Esse é o tipo de pensamento que um veterano deve ter. Só que você não precisa pesquisar. Apenas acesse a última página desse guia. Quando Ishio acessou a última página e olhou, uma súbita onda de vergonha apareceu. Ao pensar nisso, esse guia não tinha mudado muito ao longo dos 10 anos. Isso era algo que os jogadores não conseguiam mais atualizar. Para missões que os veteranos escolhem, como poderia haver alguém que não tivesse pensado nisso? Agora, ele precisava desse tipo de estratégia. Assim, quando Ishio estava pronto para seguir esta estratégia para fazer as missões, as lágrimas começaram imediatamente a escorrer pelo rosto. Ele já foi considerado como um livro-guia. Start, com guia para iniciantes em suas mãos, como ele poderia suportar essa vergonha? Capítulo 5. Combinação de habilidades. O caminho para receber missões estava movimentado. Havia tráfego intenso na abertura do novo servidor. Na história de Glória, quando o segundo servidor abriu, a quantidade de jogadores entrantes excedeu o limite da aldeia inicial, fazendo com que todos os jogadores congelassem. As pessoas que ainda não tinham logado não conseguiram logar. Depois disso, na abertura de um servidor, Glória aumentaria temporariamente o limite de jogadores em uma aldeia. O desastre que ocorreu na abertura do segundo servidor nunca mais aconteceu. Dessa vez, a preparação para a abertura do 10º servidor foi suficiente. Os jogadores que entraram foram divididos igualmente em todas as aldeias. Embora houvessem muitos jogadores, não estava lotado o suficiente para ser um problema. Mas para receber missões de um NPC era um problema diferente. Todos olhavam para um único NPC para aceitar missões e, em um breve momento, eles haviam se amontoados em uma protuberância em torno dele. Glória não deixaria corpos se sobrepor ou passar por outros. Assim, os jogadores formaram círculos após círculos. Os de dentro não podiam sair e os de fora não podiam entrar.
Muitos jogadores foram saltando para cima e para baixo energicamente tentando passar, passando por acima das cabeças de outros jogadores. Mas nesse momento todo mundo ainda estava no nível zero. Suas habilidades de salto eram muito fracas e não havia nenhuma maneira que poderiam saltar alto o suficiente. Todos repetidamente saltaram para cima e para baixo, era realmente uma cena fofa e bonita. Nessa situação, até mesmo os especialistas ficavam desamparados, exceto Shengu, que estava realmente muito feliz com uma cara de eu sabia que seria assim. Ela olhou para Ishio e gravou seu nome de usuário, Lord Green. Dentro da gritaria constante feita pelos inúmeros jogadores, a situação melhorou lentamente. Como foi resolvido? Eles abriram um caminho para deixar os jogadores que tinham acabado de aceitar uma missão sair. Ishii ordenou que Lord Green pegasse algumas missões e começasse a completá-las uma a uma. A maioria delas eram para fazer com que os jogadores se adaptassem aos controles e meio ambiente. As missões eram todas aquelas educacionais. Ishii certamente não era tão ruim para precisar disso. Depois de ter experimentado matar, roubar, alinhar, estreitar, etc., de qualquer maneira, todas as missões que poderiam ser feitas na primeira onda acabaram. Shengu também observou esse processo ao longo do tempo. Finalmente, essas missões extremamente simples inesperadamente gastaram um total de 2 horas fazendo com que Ishio ainda suspirasse impotente com tristeza. Qual a razão de ser um especialista? Nessas quantidade enorme de jogadores, os especialistas não significam nada. Finalmente terminei, eu sou agora nível 7. Depois de terminar a última missão, ele subiu de nível novamente. Ele se virou para Shengu ao dizer isso, mas descobriu que a chefe Shen já havia adormecido. No entanto, a cabeça ainda estava de frente à tela. Será que ela ainda precisa testar minha capacidade de ficar acordado a noite toda? Ishi olhou para baixo e jogou sua jaqueta para o corpo de Shengu. Ele se virou e voltou para o seu jogo. Olhando para o painel, depois de completar a primeira onda de missões, Lord Green já possuía 340 pontos de habilidade. Em Glória, para aprender e melhorar as habilidades necessita-se de pontos de habilidade. Diferentes habilidades necessitam entre 10 menos 50 pontos. Atualmente, se um personagem de nível máximo, nível 70, terminasse todas as missões necessárias, então ele pode ter até 4.000 pontos de habilidade. Mas esse não é o limite. O limite de ponto de habilidade era 5.000, mas os restantes 1.000 pontos de habilidade necessitava de sorte e força para conseguir. Nos 10 anos de glória, não houve uma única conta com 5.000 pontos de habilidade. Até mesmo a famosa conta no auge, Deus da Batalha Oneltum Leaf, só alcançou 4.840 pontos, ainda faltaram 160 pontos de habilidade. 160 pontos não era muito, mas não era pouco também. Se um jogador utilizasse todos esses pontos em uma habilidade final de 50 pontos, em seguida, ele poderia aprender 3 delas ou atualizar um ultimate 3 vezes. Para um especialista em nível auge, essa era uma enorme vantagem. Portanto, em níveis baixos, missões de experiência e equipamentos podem ser ignoradas, mas pontos de habilidade eram um dever. Além disso, recompensas de pontos de habilidades eram muito importantes. Personagens de glória possuem 4 atributos básicos: força, inteligência, vitalidade e espírito. Força afeta ataque físico, defesa e aumenta o peso máximo do inventário. Inteligência afeta ataques mágicos, defesa e MP mana. Vitalidade naturalmente afeta HP vida e naturalmente a energia. Espírito afeta a resistência e duração dos efeitos de status. Os 4 atributos principais aumentavam naturalmente quando o personagem upava. Somente após o nível 20, quando os jogadores começavam a mudar as classes, haveria uma mudança na taxa de crescimento. Quanto a missões com recompensas de ponto de atributo, aquelas eram no jogo justo. Força era força. Inteligência era inteligência. Para as classes especializadas em força, você poderia escolher fazer apenas missões de força, mas missões que davam recompensas de inteligência também podiam ser completadas. Isso significa que se depois de crescer como uma classe especializada, com uma conta de nível máximo que tinha terminado todas as missões, os 4 atributos principais estariam no mesmo nível. Portanto, todas essas missões devem ser concluídas. Depois, o equipamento poderia ser usado para elevar o atributo necessário. Como resultado, os pontos de atributos não podem ser ignorados. Depois de olhar para o painel, ele imediatamente fez com que Lord Green aprendesse habilidades. Em Glória, os jogadores podem fazer uma mudança de classe no nível 20. Antes disso, não havia nenhuma classe e todas as habilidades de qualquer ofício poderiam ser aprendidas desde que houvessem pontos de habilidade suficiente. Isso era conveniente para os jogadores. Depois de avançar para o nível 20 e encontrar uma classe interessante, todos os pontos aprendidos anteriormente seriam resetados.
Mas depois de alterar as classes, um jogador só pode aprender as habilidades de sua própria classe. Ele não pode se tornar um especialista em todas as áreas. Mesmo que Ishio não se lembrasse de quais missões fazer e como vencer certas masmorras, suas habilidades nunca seriam perdidas. Lore era muito equilibrado, habilidades de baixo nível também tinham as suas próprias funções. Cada pessoa pode montar seu próprio conjunto de habilidades, como eles quisessem. No entanto, a quantidade de pontos de habilidade era limitada. Em circunstâncias normais, 4.000 pontos de habilidade estava longe de ser o suficiente para chegar no máximo de todas as habilidades. 5.000 pontos também não era suficiente para que pudessem escolher com cuidado. No que diz respeito às escolhas de habilidade, Ishio naturalmente tinha seu próprio conjunto. Apesar de seu Only Faltun ser um mago de batalha, ele próprio foi uma vez considerado como um livro-guia. Como ele poderia só ser capaz de jogar com uma única classe? Inevitavelmente, apenas aqueles proficientes com todas as classes tinham as qualificações. Ishio, quase sem pensar, em primeiro lugar foi para a árvore de habilidade iniciante e aprendeu duas habilidades de nível 5 para iniciantes: correr rápido e rolar. A árvore de habilidade iniciante era algo que permitia aos jogadores de aprender habilidades. As duas habilidades que Ishio tinha aprendido eram muito convenientes. Esses 10 pontos de habilidade deixaria o personagem se mover de duas maneiras diferentes. Correr rápido aumentava a velocidade. A habilidade não tinha tempo de recarga, mas usava energia. Após a energia ser esgotada, o jogador voltaria à velocidade normal. Para recuperar a energia, um jogador tinha que caminhar ou ficar parado. Andar iria recuperar a energia lentamente, enquanto permanecer parado seria um pouco mais rápido. Rolar, como o nome indica, permite que o personagem executasse um movimento de rolamento. Rolar para frente, rolar para trás, rolar à esquerda, rolar à direita, rolar inclinado, rolar em movimento, rolar correndo, rolar como quisesse. Ela também não tinha tempo de recarga, mas gastava um tempo para ser executada. Ishio havia dominado essas duas habilidades há muito tempo. Ele também sabia claramente quais habilidades seriam necessárias para ele nessa fase do jogo. A primeira habilidade foi Golpe Celestial, uma habilidade de mago de batalha. Cada classe tinha esse tipo de habilidade de jogar o oponente para cima. Suas características eram todas iguais. Depois de atacar, o alvo seria jogado para cima. Quanto maior o nível da habilidade, maior a altura ao qual o oponente seria jogado e maior o dano. Essa era uma habilidade comumente usada. Ishio era originalmente um mago de batalha, por isso ele escolheu a habilidade Golpe Celestial do mago de batalha. Depois disso, Dente do Dragão, uma outra habilidade do mago de batalha. Era um ataque direto que faria com que o inimigo fosse atordoado. Ishio também sabia usá-la facilmente por causa de sua classe original. Em seguida, ele aprendeu a habilidade de lançador, tiro flutuante, a habilidade de mecânico, vestígios mecânico, a habilidade de lâmina de feitiços, espada cortando ondas, a habilidade de lutador, agarrar por trás, a habilidade de ninja, shuriken, a habilidade de mestre das lâminas, guarda, a habilidade de elementarista, anel elétrico e a habilidade de clérigo, curar. Essas habilidades não exigiam muitos pontos. Todas elas necessitavam de 20 pontos cada. Lord Green também era apenas nível 7, de modo que o número de melhoramentos que ele poderia fazer nas habilidades eram limitadas. Então, no final, ainda havia alguns pontos que sobraram. Ishio decidiu guardar os pontos. Em sua visão, ele já tinha o suficiente para lidar com qualquer situação em seu nível. Mas se esse conjunto de habilidades que ele tinha escolhido fosse visto pelos jogadores comuns, eles com certeza ririam. Capítulo 6. Guarda-chuva das mil possibilidades. Como poderiam as habilidades escolhidas pelo Lord Green ser ridicularizadas? Primeiramente, os níveis mais baixos são upados rapidamente. Combinar habilidades atentamente era completamente desnecessário. Muitas pessoas simplesmente decidiam fazer isso depois do nível 20. Em segundo lugar, apesar dos jogadores escolherem as classes apenas depois do nível 20, muitos jogadores já têm ideia de qual escolher desde o início, como magos, espadachins ou atiradores. Há jogadores assim, mas jogadores como Ishio, eles não costumam escolher habilidades de classes diferentes. Apesar dos jogadores abaixo do nível 20 poderem aprender qualquer tipo de habilidade, sua força seria limitada pela arma. Por exemplo, se você aprendesse a habilidade de lançador, tiro flutuante, não havia nenhuma maneira que essa habilidade poderia ser usada com uma espada. Então, para Lord Green aprender essa habilidade, ele teria que carregar armas de todas as classes. Trocar de arma repetidamente seria extremamente inconveniente. E para aqueles que são iniciantes, isso seria muito arriscado? Somente os jogadores não especializados, uma vez populares, fariam uma coisa dessas.
O que eram jogadores não especializados? Eles eram jogadores sem classe. Mas isso foi algo que aconteceu há muito tempo, quando o nível máximo era 50. Quando o nível máximo aumentou e a escolha de classe foi introduzida, o estilo de jogo não especializado desapareceu. Os jogadores atuais, se olhassem o conjunto de habilidades de Lord Green, jamais pensariam que ele fosse um jogador não especializado, eles apenas ririam. Ishio parecia como se ele não tivesse pensado nisso. Lord Green só tinha uma espada de bronze de qualidade branca, e quando Ishio passou em uma loja aleatória, ele a vendeu. Logo depois, ele se dirigiu diretamente à caixa de armazenamento do armazém e a abriu. Inesperadamente, tinha um equipamento dentro. As contas transferidas de outros servidores deviam estar vazias. Vazio referia-se à experiência, ouro, mochilas, caixas de armazenamento e até mesmo os e-mails estavam todos vazios. Mas Lord Green, que tinha acabado de transferir-se para o 10º servidor, inesperadamente tinha um equipamento dentro. Ninguém sabia como isso aconteceu, mas parecia como se Ishio estivesse esperando que isso acontecesse. Ele sabia que ele encontraria um equipamento aqui, mas depois de encontrá-lo, não havia traço de felicidade na expressão de Ishio. Pelo contrário, ele ficou triste. Um tremor raro, mais uma vez, surgiu em sua mão direita. A última vez que isso aconteceu foi quando ele perdeu a sua conta Oni Autumn Leaf. Agora, esse tremor apareceu quando ele foi pegar o equipamento. O mouse moveu-se. Guarda-chuva das mil possibilidades, nível 5. Peso, 23 kg. Velocidade de ataque, 5. Ataque físico, mais 180. Ataque mágico, mais 180. Ela nem sequer tem propriedades adicionais. Era praticamente uma arma em branco. Mas a cor da palavra guarda-chuva das mil possibilidades não era branca, e sim prata. Em Glória, a qualidade de um equipamento pode ser vista pela cor das palavras laranja, coxa, azul, verde e branca. Equipamentos de qualidade branca não têm nenhuma propriedade adicional. Equipamentos de qualidade verde eram pegos através de recompensas. Equipamentos de qualidade azul caíam em masmorras, mas eram pegos em algumas missões também. Esses eram os equipamentos mais comuns. Quanto a equipamentos de qualidade roxa ou laranja, esses são equipamentos poderosos. Quer se trate de personagem ou dinheiro, os jogadores tinham de destacar-se em alguma maneira para consegui-los. A cor prata das palavras da arma guarda-chuva das mil possibilidades não pertencia a essas 5 cores. Se Shengu acordasse e visse, ela com certeza ficaria surpreendida. Prata, essa qualidade era apenas para equipamentos auto-feitos. Equipamentos auto-feitos era uma grande característica de Glória. Eles não foram feitos através de técnicas de fabricação no jogo, mas através de um editor de equipamentos. Eles eram considerados como itens de fim de jogo. Havia um ditado popular em Glória: equipamentos auto-feitos não eram necessariamente poderosos, mas todo equipamento poderoso era auto-feito. Equipamentos auto-feitos podem superar equipamentos épicos de qualidade laranja. Na aliança profissional, cada clube investia em uma equipe especializada que pesquisava equipamentos auto-feito. O deus da batalha Onialtum Leaf detém a arma de prata auto-feita lança de batalha aniquiladora de demônio. Era uma arma notável e famosa, e a único do tipo. Uma característica dos equipamentos auto-feitos é que são extremamente difíceis de criar, mas cada um era único. Eles poderiam ser um equipamento único ultrapassando o pico do épico ou pode ser também uma peça única de lixo. A arma guarda-chuva das mil possibilidades. Era um lixo com um tesouro. Se Shengu acordasse, se ela visse as propriedades da arma, em seguida, ela seria capaz de dizer imediatamente se seria um lixo ou tesouro. Qualidade máxima. Guarda-chuva das mil possibilidades era realmente de qualidade superior, superando equipamentos de qualidade laranja do mesmo nível. 180 de ataque físico e de ataque mágico. Isso era equivalente a uma arma laranja de nível 10. Mas as armas de ataque alto eram muitas vezes pesadas e lentas. A arma guarda-chuva das mil possibilidades não era pesada e tinha uma velocidade média de ataque 5. Mesmo em comparação com armas laranja de nível 10, apenas contando com esses pontos seria o suficiente para superá-los. Mas a fraqueza também era óbvia. O guarda-chuva das mil possibilidades só tinha os atributos básicos sem aumentos adicionais. Além disso, o nível 5 seria um nível que seria upado rapidamente. Mas Ishio não pensava sobre isso porque ele sabia que essa arma guarda-chuva das mil possibilidades era uma verdadeira obra celestial. Depois de inúmeras experiências e fracassos para ser capaz de criar esta arma guarda-chuva das mil possibilidades de nível 5, já era uma grande realização. Uma característica dos equipamentos auto-feitos eram que após raciocínio e planejamento, eles poderiam ser continuamente atualizados.
Então, armas auto-feitas nunca seriam inutilizáveis e podem ser continuamente atualizadas pelo editor de equipamentos. Ishio pegou gentilmente a arma guarda-chuva das mil possibilidades e a coloca nas mãos de Lord Green. Vamos começar. Ele disse em voz baixa e controlando o Lord Green foi imediatamente para a masmorra Floresta Verde. Parecia que Lord Green tinha ouvido o seu comando. A Floresta Verde era uma masmorra de até 5 pessoas que exigia que um jogador fosse nível 5 para entrar. Realizações de jogadores de nível 10 ou superior não eram significadas válidas e não podiam participar nas diferentes tabelas de classificação para essa masmorra. Numerosos times estavam abertos fora da masmorra. Quando o Lord Green chegou, ele recebeu bastantes convites. Ishio não escolheu cuidadosamente e pegou uma equipe que faltava apenas mais uma pessoa para completar. Pom, pom, pom. Assim que ele entrou, Ishio ouviu o líder do time, Sleeping Moon, gritando. Como é que vamos dividir os drops do chefe oculto? Perguntou Ishio. Novel, drops, os itens caídos depois que algum monstro é morto. Ah, bem pensado. Sleeping Moon falou sem pensar, parecia que ele não era um novato. Pelo menos, ele não perguntou o que era um chefe oculto. Um time tem que ser formado para ter uma chance de encontrar um chefe oculto. O sistema daria algumas dicas ao entrar na masmorra. A força do chefe oculto era um pouco mais forte do que a do chefe final da masmorra, mas equipamentos que não caíam no chefe final poderiam cair do chefe oculto. Na verdade, com um nível profissional no auge de Ishio, ele tem habilidades suficientes para assolar a pequena masmorra. Mas necessita-se formar um time para encontrar o chefe oculto. Ele também queria os materiais caídos pelo chefe oculto porque eles definitivamente seriam necessários para atualizar a arma guarda-chuva das mil possibilidades. Ishio entendia isso claramente. Comparado a subir de nível com Lord Green, a atualização da arma guarda-chuva das mil possibilidades era muito mais difícil. Ele decidiu que começaria a juntar agora. Em masmorras de baixo nível, tais como a Floresta Verde, não importa o quão bom fosse um equipamento dropado, ele logo ficaria inutilizável, por isso não tinha valor. Além da experiência, os materiais doprados do chefe oculto atraem os jogadores. Estes materiais nunca seriam inúteis. Mesmo nos servidores antigos, havia muitas pessoas que entravam na Floresta Verde para juntar esses materiais. Moon, evidentemente, sabia disso, então ele rapidamente anunciou a proposta de distribuição. Tudo que cair desse chefe vale a pena, por isso tudo que cair será decidido ao rolar dados. Ok. Ele só poderia dizer isso. Como ele poderia pegar tudo para si mesmo? Esse era um time formado por jogadores desconhecidos. Não havia motivos para isso. Bom, agora que estamos todos prontos, vamos embora. Moon disse. Depois de receber a resposta de todos, ele entrou. Ishio estava conversando com Shengu, por isso que ele não tinha colocado seus fones de ouvido. Agora, ele os pegou e os colocou. Assim, quando ele entrou na masmorra, ele ouviu um rugido. Droga. Que sorte. Já encontramos o chefe oculto. Capítulo 7. Gato Fantasma da Meia-Noite. O suporte de fala de Glória era extremamente realista. Apenas um indivíduo falava no momento. O sistema tinha um algoritmo de propagação de som, a distância influenciava diretamente com quão alto ou baixo o som seria. O jogo não tinha ruído de fundo. Apenas o vento que soprava sobre a grama e outros efeitos sonoros semelhantes poderiam ser ouvidos. Quando os fones de ouvido eram colocados, parecia que ele tinha se tornado uma parte deste mundo. Ishio adivinhou que a pessoa que estava gritando era Sleeping Moon. Ele já havia encontrado a localização do chefe oculto Gato Fantasma da Meia-Noite. Ishio digitou um A e ouviu a voz de Sleeping Moon. Fale algo, porque você está digitando? Tem alguém dormindo, por isso é inconveniente. Depois que Ishio digitou, ele tirou um cigarro do bolso. Ele o segurou entre os lábios tortos e o acendeu. Sleeping Moon indicou que entendeu e continuou. E quanto a todos os outros? Os outros três disseram algumas coisas. Sleeping Moon disse decepcionado: Ah, não há meninas agradáveis. Dentro dos sons de risos, o time partiu. A Floresta Verde era uma masmorra de baixo nível que tinha como objetivo que os jogadores se familiarizassem com o jogo. Quão difícil poderia ser? E, além disso, Sleeping Moon obviamente não era um novato. Ele coordenou a viagem inteira suavemente e matava sem impedimentos. Depois que Ishio fez Lord Green usar duas curas, Sleeping Moon o usou imediatamente como um clérigo e o transformou em um suporte. Na verdade, este tipo de masmorra de baixo nível não precisa desse tipo de tática de batalha de triângulo de ferro, mas Sleeping Moon já estava acostumado com isso e a utilizou como se fosse uma rotina normal. Ele próprio se tornou o principal tanque do time. Os outros três jogadores estavam na linha de frente causando danos,
Lord Green foi colocado na parte traseira e ele se tornou o grande líder logístico. Sons de gritos de morte podiam ser ouvidos entre as 5 pessoas do time à medida que avançavam rapidamente. A excelente técnica de manipulação de Ishio recebeu elogios desenfreados do líder da equipe. A mente de Ishio estava atordoada. Quando foi a última vez que ele foi a uma masmorra com outros jogadores? Quanto tempo se passou desde que ele tinha tido esse tipo de sentimento? Ao ver os monstros caírem um por um, Ishio começou a pensar na morte da bezerra. Ele se lembrava disso muito bem. Aventurar-se na Floresta Verde o fez se lembrar dessas lembranças de 10 anos atrás. Naquela época, ele considerava a Glória como um bom amigo. Ele nunca se esqueceria dessas memórias. Ele via claramente, falava bem, planejava bem, mas no final, por causa de um único incidente inesperado, seus sonhos e esperanças desapareceram em nada, deixando apenas essa incompleta arma guarda-chuva das mil possibilidades. Você originalmente tinha talento em Glória, um talento bem-sucedido. Seus dedos gentilmente tocavam no teclado. Com um aceno, Lord Green lançou um curar para curar o corpo de Sleeping Moon. Quando o Sleeping Moon rapidamente o elogiou novamente, a mente de Ishio não estava mais no jogo. Ok, o gato fantasma da meia-noite está vindo. Depois de Sleeping Moon cortar o monstro, Ishio ouviu as 5 palavras gato fantasma da meia-noite e sua mente voltou a si. Chefe oculto não necessariamente apareceria depois de terminar de completar a fase. Seguindo a orientação do sistema, uma cena pode aparecer no meio do caminho. Dessa vez, o gato fantasma da meia-noite apareceria aqui. O ataque do gato fantasma da meia-noite pode fazer com que você entre em um estado amaldiçoado. Mas ser amaldiçoado não é algo a temer. No entanto, esse animal é rápido, por isso pode demorar para eu pegar o agro. Todos comecem a me apoiar, não entrem em pânico e fiquem juntos. Zeping Moon preparou uma tática. Agro, foco de ataque do monstro. Todo mundo concordou com o líder e Ishio não disse nada. Não havia nada de errado com o que o líder do time disse. O sistema não anunciou ainda. Camaradas, podemos ser os primeiros no 10º servidor para matar um chefe oculto. Zepingmon animadamente disse, levantando a moral de todos. Adiante. Zepingmon ordenou e os 5 continuaram avançando. Nuvens negras cobriam o sol, deixando a floresta verde ensombreada. Todos os passos na floresta poderiam ser claramente ouvidos. Ninguém disse nada, todos colocaram atenção máxima aos arredores. Falensum, não há necessidade de ficar olhando para o céu. O gato fantasma da meia-noite não cairá de lá em cima. Zepingmon disse de repente. Glória tinha uma perspectiva de primeira pessoa. A tela basicamente mostrava uma perspectiva real de um ser humano. Como os detalhes eram tão extraordinários, quando se olha para o céu, o personagem tinha que levantar a sua cabeça. Zepingmon viu todos constantemente levantando suas cabeças até que ele teve que avisar. Ah, todos riram. Ishio de repente ouviu um som rápido de dentro da floresta. Esse tipo de som não era de passos. Era de um som da fricção entre um corpo e folhas. Isaki. Ishio viu que demoraria para digitar, então ele imediatamente gritou vagamente. Sua boca ainda segurava o cigarro. Enquanto isso, seus dedos levemente bateram 2 vezes e Lord Green saltou para trás e se virou em uma única respiração. Ele já havia descoberto a localização original do gato fantasma da meia-noite. Todos viram os movimentos de Lord Green e sabiam que esse camarada imediatamente os avisara nesse momento crucial. Todos recuem. Zepingmon ainda gritou e ele próprio não recuou. Ele queria se tornar o alvo do primeiro ataque do gato fantasma da meia-noite. Depois dos outros 3 recuarem e ficarem ao lado de Lord Green, eles mantiveram certa distância de Sleeping Todos prenderam a respiração e olharam fixamente, mas o ruído produzido pelo gato fantasma da meia-noite tinha parado inesperadamente. O que quando o membro do time, Falensum, disse essas 2 palavras, uma sombra negra voou junto com um grito estridente de gato. O primeiro ataque realmente caiu sobre Sleepingmon. Bom momento. Sleepingmon não tinha traço de medo e brandiu a espada. O gato fantasma da meia-noite tinha um corpo pequeno e se movia rapidamente. Esse tipo de monstro testava a precisão de um jogador. Ishio tinha descoberto o nível das habilidades dos 4 jogadores há muito tempo. Ele supôs que pegar o agro do gato fantasma da meia-noite demoraria um pouco de tempo. Ele estava um pouco cético com o pensamento que sua cura poderia arrebatar o inimigo, só que não seria um problema se isso acontecesse. Ishio sozinho era o suficiente para lidar com o gato fantasma da meia-noite. No final, a capacidade de Sleepingmon explodiu. Seu tempo de espada era bastante preciso e cortava acertando o gato fantasma da meia-noite no ar. Além disso, ele rapidamente executou um rolar para evitar o ataque súbito do gato fantasma, economizando uma cura do Lord Green já preparada. Embora o gato fantasma da meia-noite errasse, ele reagiu de forma extremamente rápida.
Ele mudou de posição e atacou novamente com sua garra. Zepingmon ergueu sua lâmina de espada para bloqueá-lo. Bom, a espada bateu contra a garra do gato e Slepingmon deslizou meio passo para trás. Ele imediatamente levantou sua espada, pronto para atacar novamente. Lindo. Ishii louvou-o. Zepingmon tinha usado a habilidade bloqueio da classe Mestre de Lâminas com tempo perfeito. Seu contra-ataque não foi nem um pouco descuidado. Apesar de suas habilidades de liderança serem excelentes, ele não esperava isso. Ele cometeu um erro ao julgá-lo. Esta habilidade de Slepingmon era ainda acima da sua. Slepingmon derrubou o gato fantasma e seguiu com um empurrão de abalar a terra. Depois, ele se abateu e cortou com uma espada de luz violeta escura. Esta combinação fez com que todos aplaudissem alto. Slepingmon não lhes deu tempo para se recuperar e cortou 2 vezes em rápida sucessão. Ele gritou: "Matem-no!" Os 3 membros do time já estavam preparados. Eles imediatamente brandiram suas armas e desencadearam todas as habilidades que haviam aprendido. Slepingmon não precisava mais se esquivar e se misturou com os outros. Confiante da cura de Lord Green, eles prenderam o gato fantasma da meia-noite em uma posição estável. A situação parecia boa. O gato fantasma da meia-noite gritou onda após onda. Todos estavam extremamente felizes. Esses 3 novos jogadores já tinham descoberto, da explicação de Slepingmon, o valor de um chefe oculto. Todos já imaginavam a morte do gato fantasma da meia-noite, mas Ishio pensava de forma diferente. Sangue vermelho. Continue curando. A vida do gato fantasma da meia-noite rapidamente caiu para abaixo de 10%. Todos os jogadores chamavam esse estado de sangue vermelho. Um monte de chefes terão alguns novos padrões quando atingem o sangue vermelho. A Floresta Verde era apenas uma masmorra iniciante. Chefes não tinham nenhuma habilidade especial, mas o gato fantasma da meia-noite era diferente, porque era um chefe oculto. Ele não seria um se ele não tivesse nenhuma habilidade especial. Mas a transformação do gato fantasma da meia-noite era relativamente simples. Ele ficaria em um estado furioso, aumentando sua velocidade de ataque e dano. Assim, a pressão para a cura também aumentava durante este período. Ishio pensava que com a habilidade de Slepingmon, ele se esquivaria um pouco e não seria tão difícil matar. Quem teria imaginado que esse cara continuaria a lutar diretamente com o gato fantasma da meia-noite? Além disso, seus contra-ataques pareciam um pouco retidos. Sem mana. Ishii olhou ao painel de time. Isso claramente não era o problema. Então esta mudança repentina de Slepingmon de não tentar o seu melhor de agora confirmou os seus pensamentos anteriores. Apenas quando Ishii estava prestes a avisá-los, ele ouviu a mensagem de Slepingmon: merda. Ote. Capítulo 8. Uma luta de vida e morte. O gato fantasma da meia-noite repentinamente atacou arremessando-se ao lado de Slepingmon. Ele arranhou um membro do time, Fallen Sun. Ah, desculpa. Fallen Sun estava sozinho. Como ele poderia ter evitado o ataque rapidamente? Só então, Slepingmon desculpou-se apressadamente. Isso tudo foi porque Slepingmon tinha ensinado a esses 3 novatos ao longo do caminho. Ele definitivamente lhes ensinou a chance de um OT. O tanque não pode ser culpado pelo erro. OT é quando o foco de ataque do monstro é alterado. Ai, não o ataque. Slepingmon disse ao Fallen Sun para parar imediatamente de atacar. Ele correu para pegar o agro novamente. Quem poderia adivinhar que depois de arranhar Fallen Sun algumas vezes, o gato fantasma da meia-noite atacaria outro membro do time? M asterisco dá uma cadeia de OT. Você está brincando comigo? Zepingmon rugiu furiosamente. O membro do time que estava sendo atacado ficou parado em confusão. Ele também era um mago vestindo armadura de pano. Ser arranhado pelo gato fantasma da meia-noite furioso era desastroso. Sua vida caiu, mas Ishio reagiu rapidamente e pense naquela música. Ele ordenou imediatamente que Lord Green o curasse. Mas algumas coisas não poderiam ser resolvidas confiando em habilidade. Um mago com armadura de pano resistindo ao ataque de um chefe oculto furioso, quanto tempo ele poderia continuaria vivo? A resposta veio rapidamente, 7 segundos. A cura de Lord Green estava ainda em cooldown, e o gato fantasma da meia-noite furioso arranhou sem dificuldades. Zepingmon pulou para salvá-lo, mas não conseguiu pegar o agro de volta a tempo e o mago morreu. Em Glória, quando um jogador morria em uma masmorra, ele seria retirado da masmorra e não seria capaz de voltar. Em outras palavras, os 5 membros originais do time tornaram-se um time de 4 membros. M asterisco dá uma sequência de OT. Vocês estão me matando. Zepingmon urgiu. Após o mago morrer, o gato fantasma não deu o agro de volta para ele e, em vez disso, bruscamente arranhou o 3º membro. O 3º membro também era um mago vestindo o pano e dessa vez, Ishio não usou o Lord Green para curá-lo, e em vez disso curou Fallen Sun.
A cura só poderia salvá-lo da morte durante 7 segundos, mas esses 7 segundos eram cruciais para Fallen Sun. Isso porque, além do aumento da velocidade de ataque e de dano do estado furioso, o gato fantasma da meia-noite também tinha uma habilidade adicional, sangramento. O gato fantasma da meia-noite tinha infelizmente feito Fallen Sun sangrar. Ishio tinha notado a sua barra de vida em declínio. Mesmo que ele curasse o mago, seria apenas por 7 segundos. Nesses 7 segundos, não só o mago morreria, mas Fallen Sun também morreria. Ele poderia muito bem tentar salvar pelo menos um deles. Ishio não confiava mais em Sleeping Moon e diretamente abandonou o mago para curar Fallen Sun. Esse ato repentino fez Sleeping Sun extremamente irritado e ele gritou: "Por que você o está curando?" Ishio não respondeu. Sem ajuda, o mago morreu rapidamente. Enquanto Sleeping Moon amaldiçoava com raiva, o gato fantasma da meia-noite aproveitou para atacar Fallen Sun sem hesitação. Fallen Sun estava assustado e perguntou humildemente: "Atacar?" "Ataque o seu estúpido de merda." Sleeping Moon reclamou sem saber o motivo. Ele xingou enquanto perseguia o gato fantasma para recuperar o agro. 13 segundos. Ishio calculou o tempo. Ele não podia dizer se Fallen Sun era um azarado. Bem quando o status de sangramento acabou, o gato fantasma da meia-noite o atacou novamente e o colocando em status de sangramento de novo. Estes tipos de ataques de status de maldição só tinham uma pequena chance de acontecer. Mas parecia que alguém adicionou uma aura de 100% de chance em torno de Fallen Sun. Amaldiçoado, sangramento, cada efeito de status que o gato fantasma da meia-noite poderia usar, ele possuía. 13 segundos. Essa foi a quantidade de tempo que Ishio poderia manter Fallen Sun vivo. Nesse tempo, Sleeping Moon poderia puxar o agro e salvá-lo. Mas o que Sleeping Moon estava fazendo? Esse Sleeping Moon que começou afiado na batalha agora estava lutando como se suas mãos estivessem escorregando no teclado. Corte após corte, sua espada não atingia nada. No meio de sua maldição e gritaria, Fallen Sun finalmente morreu. O gato fantasma da meia-noite finalmente atacou Sleeping Moon. Lord Green não estava em alarme, visto que sua habilidade era muito boa. Ele não fez nenhuma ação desnecessária para ficar no alcance do agro que abrangia um pequeno círculo. "Irmão, fique em seu lugar. Você ainda tem mana?" Sleeping Moon incentivou e o acolheu. "Você deve ser o único a se proteger." Ishio digitou. "Não se preocupe. Nos dois jogamos bem. Matá-lo não será um problema." Sleeping Moon disse heroicamente. No final, suas mãos escorregaram novamente e a espada acertou o ar. O gato fantasma da meia-noite arranhou seu rosto. "Cula, cula, 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 cula." Sleeping Moon uivou descontroladamente. Sem resposta. A cura de Lord Green já tinha saído do cooldown, mas, nesse momento, ele não usou nenhuma única cura. "Eu não posso curar." "Será Ot." Sleeping Moon viu o Lord Green digitando. Você Sleeping Moon de repente virou a cabeça e viu o Lord Green descontraído e sentado numa grande árvore e friamente o estava observando. Sleeping Moon percebeu que a situação não estava muito boa. Este Lord Green não era um novato. Ainda era cedo para ele pegar o OT. Como é que ele poderia ter cometido tal erro? "Não ocorrerá, OT. Apresse-se e me cure." Sleeping Moon gritou. Mas no final, ainda não houve nenhuma reação. O gato fantasma da meia-noite já havia o atingido. A reação de Sleeping Moon de repente acelerou. Ele cortou horizontalmente e bloqueou a garra. Ele imediatamente pulou e começou a atacar habilmente igual no início da batalha. Sleeping Moon de repente parou de falhar. Mas dessa vez, a sua combinação não tinha sido tão boa, porque era um gato fantasma furioso. Dessa vez, os movimentos de Sleeping Moon não conseguiram acompanhar o aumento da velocidade de ataque e de dano. Depois de pular, seu combo de ataque finalmente falhou e o gato fantasma mordeu. "Apresse-se e me cure." Sleeping Moon estava preocupado agora. Embora ele pudesse lutar melhor do que o mago vestido de pano e Fallen Sun, ele não era inigualável. Curar o quê? Curar a vida. O que significa curar a vida? Eu só vejo que você está sangrando. Você Sleeping Moon estava muito furioso. Que pena, se você pudesse lutar sozinho contra o chefe oculto. Então, você poderia ter desfeito o time como líder. Dessa forma, os membros da equipe deixariam os seus postos e o chefe oculto teria sido todo seu. Que lamentável. Sua habilidade não é boa o suficiente, então você precisava confiar em outras pessoas para matar o chefe. Como resultado, você deliberadamente pegou o agro corretamente primeiro e, depois, deixou o chefe dar ao T no momento certo. Os outros membros da equipe teriam sido eliminados, deixando o Solar um chefe com vida baixa. Sem dúvidas, os itens seriam apenas seus. Se você pudesse ou não terminar a masmorra não é tão importante quando comparado ao chefe oculto.
Depois de Lord Green enviar essas duas mensagens, a testa de Sleeping Moon começou a suar incessantemente. Ele não achava que esse cara que só tinha dito uma única frase ao longo do percurso teria percebido seu plano. Sim, ele tinha deixado o gato fantasma dar ao T para matar os outros três membros. Seu plano original era que o curandeiro ficasse curando freneticamente os outros três membros, com o objetivo de o agro ir para ele. Mas ele não achava que Lord Green de repente desistiria de curar. Será que esse cara descobriu seu plano naquele momento? Esse cara não conseguiria salvar ninguém, então, ele deliberadamente controlou o agro a fim de não ser alvo do mesmo. Será que ele não o curaria e o deixaria morrer nas garras do gato fantasma da meia-noite? Irmãos Leping Moon viu que essa pessoa não faria um bom rendimento e imediatamente tentou persuadi-lo. Por ora, não discutiremos sobre isso. Você nem conhece esses três jogadores. Vamos nos juntar para derrotar esse gato fantasma. Vamos, dividiremos os itens pela metade. Metade. Eu quero tudo. Tudo bem, Sleeping Moon moeu os seus dentes. Materiais normalmente não serão os únicos drops. Quando chegar a hora, você escolherá o primeiro item e eu desistirei desse item. Os outros rolaremos no dado. Eu posso desistir de tudo também. Sem a ajuda da cura, Sleeping Moon sabia que ele definitivamente não seria capaz de vencer o chefe. Ele só poderia dizer isso. Quem poderia acreditar nisso? Então, qual é a sua proposta? Sleeping Moon imediatamente respondeu. Sua vida já estará na metade. Ele não conseguia derrotar o gato fantasma depois que ele entrasse no modo furioso. Ter que negociar com Ishio só complicou mais. Ele já havia secretamente escrito o nome de Lord Green. Ele jurou que definitivamente humilharia esse cara um dia. Você não precisa se preocupar com o que eu pense. Fique à vontade e morra. Você está louco. Se eu morrer, você não seria morto também? Então, ninguém será capaz de levar os itens. Estava apenas um quarto de sua vida. Amigo, não há necessidade de entrar em uma luta de vida e morte. Estava apenas um quinto de sua vida. Você é um idiota. Um sétimo. Lord Green, você enlouqueceu. Você sabe a força da minha guilda da lua cheia? Um nono. Você já era. Um ponto de vida. Merda, o gato fantasma da meia-noite matou e tudo ficou em silêncio. Lord Green não tinha se movido até agora, mas ele também não tinha fugido. Depois de resolver o assunto com Sleeping Moon, ele imediatamente o atacou. Ishio riu fracamente. Sua mão esquerda voou nos teclados batendo em algumas teclas e sua mão direita moveu o mouse. Lord Green brandiu a arma guarda-chuva das mil possibilidades e a abriu. Além disso, abriu de maneira exagerada e o guarda-chuva realmente mudou de forma. Ele retraiu o guarda-chuva das mil possibilidades um pouco e agora parecia uma lança. O guarda-chuva parecia com uma lança que estava voando diretamente no gato fantasma da meia-noite. Capítulo 9. As duas mãos de Ishio. Xingu realmente não tinha o hábito de ficar acordada até tarde. Só que como hoje era a abertura de um novo servidor, ela queria ver a animação. Depois de ver, ela rapidamente ficou sonolenta e caiu na sua cadeira meio acordada. Esse tipo de sono era muito ruim. Xingu estava com muita preguiça de se levantar. Neste estado de meio acordada e meio adormecida, seus ouvidos se animavam com os sons de toques frenéticos no teclado e de cliques do mouse. Para uma chefe de um cibercafé, esses sons eram muito familiares. Mas os sons que Xingu ouviram eram um pouco diferentes. Esses sons eram apressados e, em seguida lento, suave e em seguida abrutalhado. Ao ouvir esse ritmo mecânico, Xingu nunca imaginara que os toques de um teclado e de um mouse poderiam soar como tambores. Ela estava sonhando. Xingu de repente acordou e ouviu novamente com atenção. Parecia que realmente não era um sonho. Estes sons vinham de seu lado, do gerente de rede recém-contratado, Ishio. Xingu sentou-se querendo ver e o casaco deslizou de seu corpo. Ela prontamente o agarrou e reconheceu que era o casaco de Ishio. Parece que ele é muito atencioso. Xingu pensou intimamente. Só que tem quanto tempo que esse casaco não foi lavado? Estava fedendo um pouco. Kraknové, Xingu pegou o casaco e se sentou. No momento em que ela estava prestes a falar com Ishio, ela de repente ficou sentada lá estarrecida. Um par de mãos que deixavam as pessoas com inveja ao ponto de chorar, as duas mãos de Ishio. Estas duas mãos eram extremamente finas. Seus dedos eram longos e esbeltos e suas articulações não eram ásperas como as de um homem comum. Seus dedos eram finos e as unhas estavam limpas e arrumadas. Isso era completamente diferente da sua aparência externa desleixada. Chenggu originalmente nunca foi uma pessoa atenciosa, mas depois que uma senhora com mãos belas veio ao cibercafé, ela se tornou influenciada e gradualmente começou a prestar atenção nisso. Agora, ela ficou espantada com as duas mãos de Ishio. Suas mãos eram muito bonitas.
Os sons dos toques eram como música à mão esquerda de Ishio saltava ao redor do teclado. Shengu só tinha um sentimento, suas mãos se moviam muito lentamente. Tecnovel, o autor deve ter algum fetiche com mãos. A velocidade da mão, a quantidade de toques feitos em um determinado tempo, era normalmente contado em minutos e era abreviado como APM. Glória não era um jogo de estratégia. Os jogadores só controlavam um único personagem, mas o uso de habilidades era complicado. Como resultado, o número de toques que precisavam ser feitos são altos, então é uma obrigação ter uma boa velocidade mão. APA, ações por minuto, porém na nossa língua o certo é toques por minutos, é a parte básica de cursos de informática, digitalização. Um jogador com uma alta velocidade de mão faz movimentos rápidos e meticulosos. A força e a duração de cada um dos toques no teclado influenciam diretamente o quanto o personagem do jogo se moveria. Essas mudanças adicionavam mais complexidade nas batalhas. Porém, existem diferenças entre bons e ruins movimentos. Por exemplo, algumas pessoas só aumentavam o APM para ter uma boa aparência e faziam toques incessantes. Mas fazer cada APM útil, apenas jogadores profissionais conseguiam fazer isso. A PM útil é quando cada toque é feito calculado, e não apertando qualquer botão aleatoriamente para fazer combos na cagada, igual que eu fazia no Mortal Kombat ou no Naruto Shippuden. 200 APM. Essa era uma divisão de nível reconhecido publicamente em glória. Quando os jogadores comuns tentavam ir acima de 200 APM, eles estavam apenas clicando no teclado aleatoriamente. Mesmo para jogadores profissionais, ultrapassar 200 APM precisaria de um determinado cenário de batalha. O nível do adversário não podia ser muito fraco para poder lutar com mais de 200 APM. Para os jogadores comuns, 70% dos jogadores estavam entre 80 a 120 APM. 25% não conseguiam mesmo chegar a 80 APM e os outros 5% ultrapassavam 120. Entre os especialistas, 5% poucos jogadores chegavam aos 200 APM, que é o nível de habilidade profissional. A velocidade de mão de Xingu pairava em torno de 120, mas poderia exceder em determinadas circunstâncias. Portanto, Xingu acreditava que ela estava entre os 5%, um especialista entre os jogadores comuns. Mas quanto ao Yishiu, Xingu duvidava que seu APM ainda não tinha alcançado 80. No momento que ela percebeu isso, Xingu de repente descobriu que aquele rico som de toques rítmicos também desaparecera. Os sons que ouvira só poderiam ser ouvidos tão distintamente por causa de seus movimentos lentos. Eu estou sonhando de novo. Xingu balançou a cabeça. Ela queria ouvir aquele som sonhador de antes, mas descobriu que ele não voltava, não importa o quão duro ela ouvisse. As mãos que ela notara agora operavam como se elas estivessem desativadas, mas também eram as mãos que deixavam as pessoas com ciúmes. Xingu estava agora absorta nessas duas mãos, tanto que ela até se esqueceu de olhar para a tela. Mas em breve, as duas mãos de Ishio pararam. Só então Xingu reagiu e olhou para a tela. Ela arregalou os olhos imediatamente. Gato fantasma da meia-noite? Depois de dizer isso, o gato fantasma da meia-noite já foi morto com vários itens dropados. E nesse momento, Xingu viu um anúncio de sistema que agarrara o seu olhar piscando para a tela. 10º servidor. O primeiro chefe oculto gato fantasma da meia-noite foi morto por Lord Green. M asterisco asterisco da. Xingu bateu as mãos nas costas de Li Xiu. Você realmente é habilidoso. Não importava se suas mãos estivessem paradas ou não. Para ser capaz de ser o primeiro a matar, isso era algo que Xingu nunca tinha alcançado antes. No momento em que Ishio estava prestes a olhar para os itens dropados, esse tapa realmente veio de forma inesperada, quase o fazendo engolir o cigarro. No final, apenas um fio de fumaça cinza poderia ser visto no teclado. Chenggu, que originalmente estava espiando Ishio trabalhar, viu esta cena. Tudo sobre ser o primeiro a matar o bolso oculto já tinha sido completamente esquecido. Ela puxou os fones de ouvido de Lixio e Guanyu ao lado de seu ouvido. Quem deixou você fumar aqui? O cigarro na boca de Ishio não foi extinto ainda. Ele realmente não entendia o que Shengu queria dizer. É proibido fumar, você não leu aquilo. Shengu apontou para a parede. Ishio virou a cabeça e examinou cuidadosamente as duas palavras na parede. Você está brincando comigo? Proibir fumar em um cibercafé? Essa área é de não fumantes. A área para fumantes é do outro lado. Shengu apontou. Então, vamos para lá. Disse Ishio. Não, respirar essa fumaça faz a minha cabeça doer, disse Shengu. Então, o que vamos fazer? Ishi olhou como se tivesse encontrado um grande problema. Você não pode apenas parar de fumar? Disse Shengu furiosamente. Eu não posso, senão minha cabeça vai doer, disse Ishio. Você, Shengu descobriu que ela tinha começado a entender Ishio.
Embora ele pôde casualmente aceitar viver naquela pequena sala de armazenamento, ele definitivamente não era uma pessoa fácil de lidar. Eu vou para a área de fumante, então. Chefe, você deve ir descansar, disse Ishio neste momento. Espere um segundo, você ainda não me disse como conseguiu a primeira morte, disse Shengu. Nada demais. Todos da equipe morreram. A vida do chefe estava baixa. Era uma presa fácil. Ishio disse muito casualmente. Oh, então foi isso. O tom de Shengu ainda carregava admiração. A recompensa por ser o primeiro a matar esse tipo de chefe oculto de baixo nível não era especial. Dava, no máximo, um pouco de experiência e de dinheiro. Não haveria nenhum equipamento de qualidade superior. Mas isso seria para sempre gravado na classificação e ele seria uma lenda nesse servidor. Um monte de jogadores amavam esse tipo de sentimento. Para a maioria dos jogadores comuns, essas coisas só poderiam acontecer no início. Uma vez que as masmorras se tornassem mais difícil, não importava se fosse um chefe normal ou oculto, matá-los necessitava de habilidade. Quando chegassem ao domínio celestial, mesmo aquelas equipes altamente qualificadas não tinham nenhuma chance. Todos os recordes foram definidos por equipes profissionais. Capítulo 10. Novato sem vergonha. O que ele dropou? Com inveja, Shengu aproximou-se para ver os drops do gato fantasma da meia-noite. 5 unhas de gato, lixo, uma armadura de gato, você poderia muito bem usá-lo. Equipamentos de baixo nível não são importantes. 2 unhas do gato da meia-noite, presa do gato da meia-noite, opala da meia-noite. Ok, nada mal. Materiais de chefes ocultos definitivamente valem bastante dinheiro. Um livro de habilidade, poa. Que tipo de sorte é essa? Apesar de Shengu ter gritado com ele, Ishio também ficou surpreendido. Para um chefe oculto de baixo nível dropar um livro de habilidade, que tipo de sorte era essa? O que é um livro de habilidade? Era usado para desbloquear novas habilidades. Ele aumentava os pontos de habilidade. Seu valor é tão grande que é um item de cor laranja. Esse é um dos métodos para ultrapassar os 4.000 pontos de habilidade. Mas esse item não pode ser negociado, portanto, é impossível comprá-lo com dinheiro. Ele só poderia ser obtido pela sorte. O livro que Lord Green pegou não aumentava muito, apenas 5 pontos. Mas dropá-lo de um chefe oculto, isso é muita sorte. O livro de habilidade que tinha acabado de ser dropado foi usado em um instante. Entre os materiais caídos pelo gato fantasma da meia-noite, a opala da meia-noite e as unhas do gato da meia-noite eram os materiais necessários para atualizar a arma guarda-chuva das 1000 possibilidades. O humor de Ishio estava ótimo. Ele inesperadamente ordenou que Lord Green saísse da masmorra. Você não vai terminar a masmorra? Chengu surpreendeu-se. Mesmo que Lord Green fosse o único membro restante do time, esse tipo de masmorra para novatos poderia facilmente ser solada. Mesmo que ela soubesse do deficiente nível de APM de Ishio, Chengu não achava que o seu nível de habilidade fosse tão baixo, visto que ele destruiu o seu adversário ao qual ela perdeu 52 vezes com somente 40 segundos. Isso realmente tinha acontecido. Tak novel, pai nessa que o atom dele é lixo saia ao laia. Eu preciso mudar de computador. Ishio já havia se preparado para sair do jogo. Chengu vislumbrou a tela e de repente disparou a mão para detê-lo. Espere, o que é isso? Ela só viu na janela de chat uma muralha de mensagens idênticas. O novato sem vergonha Lord Green, a fim de roubar o chefe oculto para si mesmo, não curou os membros do time no final e os deixou morrer. Todos tenham cuidado. O novato sem vergonha Lord Green, a fim de roubar o chefe oculto para si mesmo, não curou os membros do time no final e os deixou morrer. Todos tenham cuidado. Essas mensagens idênticas se misturavam com outras de raiva e ódio. Apesar do sistema bloquear palavrões imediatamente, eles tinham os seus métodos. Ishi olhou atenciosamente e encontrou o nome de Sleeping Moon entre esses spammers. Ele até mesmo viu outros membros do time, Fallen Sun e um mago. Como ele foi o primeiro a morrer, ele não sabia qual era a verdade. Isso realmente aconteceu? Perguntou Shengu a Ishio. Ishio, impotente, só pôde explicar a ela. M asterisco asterisco da. Sem vergonha. Que sem vergonha. Shengu enfureceu-se quando ouviu isso. Sim, muito sem vergonha. Ishio disse. Por que você não está furioso? Shengu estava perplexa. Estou bastante furioso, disse Ishio. Você está com raiva? Como é que eu não percebi? Shengu ficou intrigada. Ishio olhou para a tela olhando para a muralha de calúnia, mas seu rosto nem se mudou. Só porque eu estou com raiva, não significa que eu tenha que mostrar isso. Ishio não parecia irritado. Ele estava até sorrindo. Ele deslogou do jogo e desligou o computador. Ele preferia se mudar para a área de fumantes. Que tipo de pessoa você é?
Vira a cabeça e de repente surgem vários acontecimentos. Você encontrou um chefe oculto, dropou um livro de habilidade e até mesmo criou inimigos. Amanhã de manhã verei se você morreu, disse Shengu. Vejo você mais tarde, chefe. Shengu foi descansar enquanto Yishio foi para a área de fumantes. Como esperado, havia fumaça por todo o local. Mesmo a ventilação frenética de alta frequência não tinha nenhuma maneira de purificar o ar por aqui. Só conseguia impedir que a fumaça fosse para a área de não fumante. Esses fumantes também não ligavam para fumos de segunda mão. Ishio também acendeu um cigarro misturando-se com os outros fumantes. Olhando ao redor, ele viu que o local estava claramente mais movimentado do que a área de não fumantes. Para ficar todas as noites até tarde, poucos conseguiam fazer isso sem o estímulo de um cigarro. Ainda bem que o cibercafé é grande o suficiente. Ishio virou-se e encontrou um computador aberto. Sem escolher cuidadosamente, aproximou-se e se sentou. O ciberfeliz era de relativamente alta classe. Havia uma pequena parede entre cada estação de computador para proteger a privacidade das pessoas. Mesmo se não tivesse, todo mundo estava usando fones de ouvido imerso em glória. Ninguém ligava para o que acontecia ao redor. Ishio logou no jogo e colocou seus fones de ouvido. Lord Green ainda estava posicionado fora da Floresta Verde. Embora o lugar estivesse superlotado, não era tão barulhento ao ponto de ele não conseguir ouvir nada de seus fones de ouvido. Não havia diferença entre esse andar e um mercado movimentado. Não era tão animado que ele não podia ouvir o que os outros diziam. Quanto aos jogadores que estavam constantemente enviando os pão para participar de um time, isso poderia ser ignorado. Os olhos de Ishio voltaram-se para a janela de chat e viu que as mensagens sobre Lord Green já haviam desaparecidas. Descobrir quando um personagem ficava offline era possível através de uma determinada função do jogo. Sleeping Moon era um veterano, então ele já estava familiarizado com esses tipos de métodos. Depois de Lord Green ficar offline, ele parou com as mensagens. Apenas os jogadores acima do nível 20 poderiam sair da área de iniciantes. Quando isso acontecesse, PK ficaria disponibilizado. Enquanto isso, aqueles abaixo do nível 20 só poderiam acusar e discutir. PK. Matar jogadores para quem não sabe, apesar de eu achar impossível que alguém não saiba. Mas Sleeping Moon agora estava sendo malicioso. Lord Green apareceu no anúncio da primeira morte de um chefe oculto, então ele se tornou conhecido por todos. Quando Sleeping Moon usava o seu nome, era muito mais fácil para as pessoas saberem de quem ele estava falando. Como resultado, Lord Green não conseguia encontrar um time para participar. Todos os seus pedidos foram totalmente negados. Mesmo se os jogadores não acreditassem realmente nas observações de Sleeping Moon, eles já tinham começado a se defender contra Lord Green. Ishio só pôde rir sem fazer nada. Quando ele formou um time, ele realmente só formou por causa do chefe oculto. Ele precisava desses materiais. Mas agora que ele não podia formar uma equipe, sua velocidade de upar level só aumentaria. Nas masmorras de glória, quanto menor o número de pessoas, maior seria a experiência. Como a eficiência tinha que ser considerada, era melhor ter mais pessoas. Mas Lord Green era diferente. Ele tinha o equipamento de prata nível 5 guarda-chuva das 1000 possibilidades. Quanto aos jogadores normais, eles confiavam em equipamentos verdes e azuis. Quando comparado à arma guarda-chuva das 1000 possibilidades, equipamentos azuis e verdes eram inferiores por 3-4 graus, respectivamente. Em Glória, cada grau era igual a 5 níveis. Em outras palavras, a arma guarda-chuva das 1000 possibilidades era equivalente a uma arma azul de nível 20 ou uma arma verde de nível 25. Essa superioridade nas fases de baixo nível do jogo poderia ser considerada dominante, porque o dano causado pela arma de Lord Green era equivalente a 4 ou 5 armas. Acrescentando a influência de atributos de um personagem, Lord Green era equivalente a 3 pessoas. Além disso, com essa habilidade de Ishio, ele não seria mais lento em limpar uma masmorra do que uma equipe de 5 jogadores. Ele poderia até ser um pouco mais rápido. Lord Green começou a andar pronto para entrar na masmorra. Mas depois de alguns passos, um jogador de repente bloqueou seu caminho. Ishio olhou e realmente era Sleeping Moon. Para ser capaz de encontrá-lo nessa multidão de pessoas, esse cara realmente o odiava. Olá, olá. Ishio testou os fones de ouvido para ver se ele recebeu a mensagem. Olá, o meu C asterisco. Sleeping Moon não foi nem um pouco educado.